Oi, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um episódio de Jovem Talks. Eu sou a Rafa. Eu sou o Luiz. Eu fico tão feliz quando ela tá. Sim, fica muito top. Mas tudo bem, galera, com vocês? Hoje a gente tá com mais um episódio por aqui. Antes da gente apresentar quem veio conversar conosco, não esquece de se inscrever no nosso canal, né, Lu? Curtir. O like. Que aqui é like, mas curte também a gente lá no brasileiro. Instagram. Né? Não deixa. Comentar quem você quer ver por aqui. Quem você Assuntos quiser, em Cristiano geral. Torlone, sei lá, Tudo Eduardo. bom, Se for uma pessoa muito famosa, vocês ajudam a gente. Tudo bem. Segue a gente também no nosso canal de cortes, que a gente tem os trechos menores das entrevistas por aqui. Exatamente. E também, pra quem não tem tempo de assistir, porque a vida é corrida, assim como a gente bem sabe, porque a nossa também é, estamos disponíveis no Spotify. Dá Então, pra ouvir acesse as o link, vozes. você consegue ouvir todos os episódios na íntegra, lavando a casa, trabalhando, dirigindo, enfim, aonde você estiver, você vai poder nos ouvir. Exato. Bom, e sem mais delongas... Rufem os tambores. Os tambores... Estamos hoje aqui com uma pessoa muito bacana, muito assim, com alto astral, né, Rafa? Ela Demais. chegou, já trouxe um clima Coladinha, super... galera. Como que é? Descontraído. Eu tô com um esquecimento de palavras, inclusive. Se precisar alguma... vocabulários, né? É. Dá um dicionário. Troca, exato. Vou ficar muito feliz, recebidos que eu gostaria de receber. Mas, sem mais delongas, hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito, muito bacana mesmo. Assim, eu fiquei um pouco contraditório com a nossa alimentação, mas depois a gente vai falar sobre isso, né? depois a gente Não vem ao entra caso, nesse não julgue o assunto. patrocínio alimentício. Não julguem. É, tipo aquele comercial, caso persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Mas sem mais delongas, chega de enrolação. Seja muito bem-vinda, Jaqueline Saad, mais conhecida como Minha Nutri Falou. Bem-vinda aqui. Welcome. Oi, gente. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui. Meu primeiro podcast. Ai, que demais. Pra gente é uma honra, Gente, de fico verdade. muito feliz, Jaque, de verdade, de ter você aqui com a gente. A gente sabe que correria de consultório é pauleira, né? Mas conseguimos um tempinho aí nessa agenda. Exatamente. E vamos papear, né? Exatamente. Que é o que a gente mais gosta de fazer é falar, né? Isso é bom, Hoje, isso se é bom. preparem, episódio de 3 horas. Estourando aí nosso recorde de tempo de episódio vai ser O hoje. back-end já tá pedindo uma pizza ali pra ele, porque ele viu que o negócio vai demorar. Tô me sentindo um pouco pressionada agora. Já estou querendo... Don't worry, don't worry. Ai, muito Bom, bom. Jaque, a gente quer começar o nosso assunto conhecendo um pouco de você, conhecendo um pouco da sua história, porque a gente conhece às vezes pela rede social, conhece o trabalho, mas conhecer um pouco da Jaque, né? Por trás de tudo isso, você é daqui de Tatuí, nasceu aqui ou veio de outra cidade? Não, eu sou daqui de Tatuí mesmo, nascida e criada. Então, eu nasci aqui, estudei aqui. Só a faculdade que eu fiz na região, mas também não cheguei a morar fora, então eu ia e voltava. Então, assim, como dizem, né? Pé vermelho mesmo, né? Essa é carimbada com gosto. Carimbada com gosto. Que bacana. E a faculdade você falou que fez na região, aonde? Na região, eu fiz em Itu. Ah, Nossa, que deu bacana. Um branco, agora foi em Itu. Confirmando no HD. Buscando banco de dados. Eu na vida, né? Sempre. E pulando um pouco a etapa, né? Ela falou que já nasceu aqui, que cresceu aqui, que fez tudo aqui, né? Como que você chegou na nutrição? Certo. Essa história é meio engraçada. Porque, assim, tem pessoas que têm uma história, assim, né? Que passaram por um período da vida, de adolescência, infância, né? Com dificuldades com peso, né? Com dietas e tudo mais. E isso não foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu descobri a nutrição foi quando eu estava fazendo ensino médio, que eu comecei a fazer o técnico de nutrição e dietética. Então, eu fazia os dois juntos, né? O ensino médio de manhã, o técnico à tarde. E foi ali que eu fui me encontrando. Eu falei, olha, isso daqui é legal, né? Eu falei assim, tô gostando disso. Escolhi o curso técnico certo. Exato, eu falei assim, nossa, tinha todas as opções, eu escolhi, assim, um que tá tocando meu coração mesmo, né? E mesmo ele abrangendo várias áreas, né, da nutrição, essa parte, assim, de saúde, foi uma coisa que me tocou bastante. Eu falei, poxa, eu consigo ajudar outras pessoas, né? Cuidar de saúde de outras pessoas. Eu falei, nossa, isso é muito legal, né? E foi que quando eu terminei a faculdade, o ensino médio, terminei o técnico, daí que eu já ingressei na faculdade mesmo. Comecei a cursar nutrição. Tanto que o meu objetivo, quando eu comecei a faculdade, era partir para a área de nutrição hospitalar. Caramba! Porque eu falei assim, eu quero ajudar as pessoas, né? Saúde das pessoas ali e tal, querem
Na correria lá de hospital e vamos. De hospital e vamos que vamos, exatamente, cuidar, né, ajudar as pessoas a saírem do hospital e tudo mais, e assim foi, né. Até que eu fui cursando a faculdade, tudo no último ano, chegaram os estágios, chegou o estágio de hospital, nossa, gente do céu. Meu Deus, meu Senhor. Eu entrei na faculdade querendo fazer especialização de odontopediatria, só pra vocês terem uma noção, desisti também. Eu como que é na prática. Exatamente. O caos e a gritaria que existe. Meu O caos da Deus. gritaria. É literalmente. Exatamente, daí você vai começar a perceber, né? E não foi nem assim porque eu não gostei, mas pra mim, claro que tinha o lado legal, mas é muito triste. Então, assim, tinha um lado bom que você ajudava as pessoas, mas tinha um lado que não é tão legal, Que né? convive diariamente com muita perda, né? Exatamente. Muito sofrimento. Então, assim, era aquele momento que você tinha aquele contato com as pessoas, porque nós que éramos estagiárias, você via, né, cada paciente, você visitava eles nas alas, tudo, então você tinha esse contato. Você chegar no dia seguinte e aquela pessoa não tá lá, mas não porque ela teve alta, gente, já chegou de estar, assim, no corredor do hospital, eu sentar e chorar, assim, sabe? É terrível, porque você não conhece aquela pessoa, você não tem um vínculo com ela, mas aquele contato que você tem, o mínimo dela, ainda mais numa dor, que eu acho que é onde você sente mais ainda, né? Nossa, gente do céu. Terrível. Nossa, Terrível. imagina. Aí eu falei assim, eu acho que não. Obrigada, Vou ficar em paz. Deus abençoe. Exato. Deus ajude quem for, porque eu não sou, não. É, porque a não ser que eu precise muito, né? Seja a única coisa que ele apareça ali primeiro pra mim, aí tudo bem. Mas eu falei, se eu puder optar, não vai ser. Aí eu falei, ai, não. E daí, no fim, mudou tudo. Me formei e fui pra área de escolar. Nutrição de merenda escolar. Mudou tudo. Nossa, foi Exato. uma mudança, assim, tipo, muito radical. Muito radical. Porque foi quando eu terminei a faculdade, surgiu uma vaga, até era na merenda escolar aqui de Tatuí mesmo, na empresa anterior, e ingressei. Daí eu comecei com merenda escolar ainda. Então, assim, mudou tudo. Eu entrei com uma ideia, mudou tudo, saí diferente ainda. Caramba. E depois mudou mais ainda, né? Que é Aham. onde eu tô hoje no consultório. E ainda um pouco sobre a parte de merenda escolar, eu acho que ainda fica um pouco obscuro o papel da nutricionista dentro da merenda escolar, né, Jaque? Como que foi? Tipo, querendo ou não, você tava com um sonho de estar no hospital, né? Daí mudou, foi pra merenda escolar, tipo, adaptação, como que foi? Exato. Nossa, e a merenda escolar, ela tem uma outra questão, que é você lidar com pessoas ali, né? Tem a questão pessoas, alunos, escolas, autoridades, Verbas. funcionárias, verbas. Nossa. Então, assim, são muitas coisas. Meu Deus, se envolveu o governo. É muita coisa. Então, é contrato. Mas acho que o desafio maior, assim, foi pessoas. Foi ter o primeiro contato. Você ser formada com 21 anos, você coordenar a equipe. Então, assim, pense você chegar num lugar onde todas as pessoas ali, né, são mais velhas, estão ali há muitos anos, e você Merendeira chegando... que já cozinha. Exatamente! Olhando Olhando pra você. Sério? Eu já sou tataravó, filho. Não, Eu sei o que dá de comer. exatamente. É sempre assim, né? Mas aconteceu muito isso, muito. E até você conseguir conquistar, né, mostrar que você não tá ali pra... Sabe, o teu jeitinho, você não tá ali pra mandar nela, mas pra vocês trabalharem juntas. Nossa, ela chega assim, elas olham e falam assim, então você é essa criança que vai... Mas eu quero ver quem vai mudar. Porque eu acho Exato. que até um tempo atrás não tinha, né, a obrigatoriedade da Nutri tipo, eu digo, há 20, 30 anos atrás, né? É, porque há 20 anos... Há 20, 30 anos atrás? Não, acredito que não. Tipo, É, porque eu não me lembro que na época da minha da Então, escola, se eu conhecia as Na época que eu estudei ali a partir da 7ª, 8ª série, já tinha. Eu sempre via lá a mocinha. fundamental, né? Ainda era da NutriPlus, inclusive. isso, foi essa que eu trabalhei. Essa mesmo. Aquela Porque eu não sabia publi se de podia graça. falar ou não, eu falei, Aquela querendo publi de sério? graça. Mas eu lembro que daí tinha que separar uma porção de cada alimento, tanto do arroz, de tudo, tinha que pôr, separar pra ir pra Amostra. pesquisa de amostra, né? Isso. Essas amostras, elas ficam guardadas. Todo dia tem que tirar de todas as preparações do dia todo.
e ficam guardados por 3 dias. Caramba. Aí depois de 3 dias a gente pode descartar. Porque daí se precisar vai pra análise. Ah, deu ruim, todo mundo passou mal, aí essas amostras vão pra análise. Teve uma vez numa escola, sem citar nomes. Ali, aquela. Sem citar nomes, aquela que fica na rua. Teve um caos que teve umas 20 pessoas com dor de barriga, assim, um dia depois. Caramba. Um dia não, no mesmo dia, assim, só que no final do período. Aí eu lembro que foi lá o pessoal por fazer e não deu nada. Foi só azar mesmo de quem comeu. Mas foi legal que, tipo, foi lá, veio, acho que umas 5, 6 pessoas da empresa lá pra poder pegar, fazer as análises, levou pra não sei aonde lá, que acho que tem um centro específico, né, pra fazer as análises, né? Laboratório, envolve vigilância sanitária. Isso é o terror de toda nutricionista, gente. Assim, a pior coisa que pode acontecer é isso, sabe? Muita gente passar mal, essas amostras irem pra análise e isso, porventura, dar ruim. É terrível daí, porque... querendo ou não, vocês são responsáveis, né? Exatamente. Mesmo sendo que a gente não consegue estar em todas as escolas o tempo todo, mas as equipes são nossa responsabilidade. Então, cada nutricionista fica com uma rota, né? Um bloco de escolas. Não é, tipo, uma escola. É Não. um bando de escola e daí você faz, tipo, um estudo ali. E isso, na minha época, eu tinha 15 escolas. Meu Deus. Tu pensa. Cada nutricionista com 15 escolas, tudo tendo que rodar bem, dando certo. Eu tinha 33 funcionárias. Nossa. É porque dependendo do tamanho da escola, são várias merendeiras, né? Isso. Na minha que eu estudava, era 2 só. E merendeira, Isso. a gente chama de merendeira, cozinheira, né? Não sei como que chama agora, a gente costuma chamar de merendeira. Mas, tipo, Tia da cozinha. Tio da cozinha. É sempre pessoas de mais idade, né? Tipo, querendo ou não, que já tem ali anos de prática. Então, eu vejo o problema ali, que ela já sentiu na hora que ela entrou, tipo... 15 escolas, cada uma, tipo, pelo menos 2 cozinheiras. Exato. Exato, escola com 4 cozinheiras. Meu que Deus. já são amigas, que são próximas, e você ali entra. Já fica de complô ali. Fica, exatamente. Não, mas tinha lugar que era assim. E era rota por rota, assim. Eu ainda tive uma rota bem tranquila, funcionárias muito bacanas, assim. Foram problema... Eita! Faz parte, a gente escola vai. Eram problemas pontuais, assim, se tinha uma pessoa ou outra e tal. Mas tinha a rota que era complicada. Meu, causa e gritaria. Inclusive, aproveitando um abraço pra Cissa e pra Cris, da minha querida escola, que são pessoas incríveis. Um amor muito grande. O nome, infelizmente. Fizeram as comidinhas da escola por muitos anos. Cici Cris, tô pensando que Deixava um escola prato, que era. Cici Cris. Cissa e Cris. Será que eu trabalhei com ela? Pra vocês terem uma ideia, eu deixava a comida separada pra mim não ficar nem na fila. Um abraço. Só um adendo. Olha, isso não Nutri, podia. deixa eu mentira. contar. Contando agora pra Nutri, ele comia no intervalo dele, ele saía no meu e comia de novo. Eu falava Não que eu tava acredito. com ânsia, alguma coisa. Aí me liberavam. Não, pode ir, vai. Aí eu comia junto com o intervalo dela, que era um ano, há 2 anos atrás do meu. E aí eles voltavam pra sala e davam o intervalo da minha turma. Eu ficava e comia de novo. Só que depois eu evoluí. Os meus amigos, a maioria não comiam a merenda. O que eu fazia? Falava, vamos fazer o seguinte, então, trabalhar pelo amigo, todo mundo vai pegar um prato. Eu não acredito. Eu comia 3 vezes. Fora a minha, 4. 4 vezes. A Nutri Não já acredito. pensando, meu É porque eles. Mas eu não sei, mas eu acho que até você tá aqui pra quebrar esse tabu. cartão. Mas eu acho que tem. Me chama no Instagram. Aquele momento que você olha e vê um possível cliente necessário. Tem potencial. Tem potencial. Mas eu acho que até você tá aqui pra quebrar esse tabu, mas eu acredito que tem uma porção pra merendeira colocar no prato, né? Eu acredito assim. Então era muito pouco pra mim. Então aí. Mas a Nutri que estudou ali e falou... Mas isso era isso de eu comer, assim, vários pratos, foi no 2º e no 3º colegial, que era numa escola que eu não tinha muita amizade com as merendeiras. Nessa que eu tinha, o prato já vinha bem. Eu tô muito curiosa pra saber que escola que era essa. Depois eu te conto, eu te falo. Até porque você não é estranha, sabia? Não sei. Será que já vinha algum... Mas, Lu... Não sei. Depende. Mas tem quase a nossa idade, amigo. Então, Isso teria que ser há vocês 6 podem- anos atrás. Ah, é verdade. É, verdade. Tipo, Não, tem como ela ter sido coordenadora de uma escola que você estudou. É. Só gente. vocês estudaram uma escola. verdade. É verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria, na hora que ele falou isso, eu falei assim, mas será? Não sei, Será? não sei. Mas eu falei, não, pô, não tá batendo aí. Por favor, querido. Ó céus.
É verdade. Então, eu sempre tive essa curiosidade, eu acho que o pessoal de casa também teria o porquê das amostrinhas, né? Então, o trabalho da Nutri dentro da parte escolar é desenvolver o cardápio, o porcionamento e tudo mais? O que é, basicamente? Essa questão do cardápio era meio em comum acordo, né? A nutricionista da prefeitura com a nutricionista, vamos dizer assim, nutricionista-chefe na época da NutriPlus, né? Então, era um cardápio ali que elas alinhavam e a gente seguia esse cardápio, era um cardápio padronizado. Então, nós, as Nutris de rota mesmo, a nossa função era garantir a segurança alimentar ali, né? De ser tudo conforme todos as boas práticas que a gente chama, né? Sim. De manipulação, para ser tudo certinho, bonitinho, não acontecer nenhum BO desse, né? Era o máximo possível. Exatamente. E geria, assim, né? Então, era toda a parte administrativa. Então, era controle de estoque, de mercadoria, não podia, né? Tem toda aquela questão que envolve custo daí, né? Então, assim, não podia faltar e não podia sobrar. Então, assim... Como controlar, né? Exato. E daí você tem que controlar 15 escolas que você consegue estar no máximo, assim, uma em cada período do dia, né? Então, tinha que muito ter uma equipe bem alinhada pra tudo correr muito bem, pra tudo fluir muito bem. Então, a gente fazia, assim, tipo, meio que de tudo um pouco. Era meio Severino. Nossa. Douglas, né? Exato. Mas por um lado, assim, quando se tem uma equipe boa, uma equipe colaborativa, que, né, a tecnologia, por exemplo, hoje grupo, WhatsApp, né, você faz um grupo e vai mandando relatório, né? Tipo, como que tá em tal lugar? Menino, né, você faz um grupo de cada escola, por exemplo, tem um controle melhor, né? Exato. E daí a gente tinha um grupo com todas, né, da rota, então você precisava mandar aviso, era fácil. Você já falava com todas. E essa questão de custo também, uma coisa que pegava bastante a gente era, por exemplo, assim, precisa pegar de uma escola e levar pra outra, porque tem sobrando em uma, tá faltando em outra. Você pode fazer pelo menos esse trâmite. Esse remanejamento, esse trâmite. Mas, assim, era complicado também, porque você ficava o tempo todo, assim, baldeando coisas, né? Então... E pega carro e vai. Exatamente. Senhora. Eu lembro que na época a NutriPlus fornecia carro, né? E o primeiro, quando eu entrei, era aquele Uninho Mille. Nossa. Sabe, gente, ele era ótimo. Ele carregava coisa, era caixa, era maravilhoso. Se colocar uma escada em cima, ele bate 150. Servia tudo. Servia tudo. O Uno é o Severino da versão automotiva. Exatamente. Gente, maravilhoso. Jeep pra quê? O Uninho Mille, ó. Era Deixava top. no chinelo. Deixava. E esse negócio de remanejamento era de colaboradoras também, né? Eu lembro várias vezes vocês falavam assim, vou ter que ir pra outra escola agora à tarde, porque ia, voltava, depois ela voltava de lá de novo pra fazer a refeição da tarde. Isso tudo vocês coordenavam também? Isso tudo era a gente que coordenava. E isso era um outro ponto que você também tinha que ter uma boa relação com a sua equipe, porque você precisava delas. Então, assim, uma faltou, não vai. Tem gente que avisava antes, tem gente que não avisava, e tem gente também que era imprevisto, que não tinha nem como avisar, né? E daí? O que você vai fazer? Uma escola com 300 refeições. Nossa. Aí não tem, a funcionária não vai. Ou era mais de uma funcionária e só tem uma que não aguenta sozinha. Já aconteceu muitas vezes da gente entrar na cozinha. Nossa. Coloca Era toquinha. Era cozinhar, às vezes, não chegava a ser cozinhado. Já teve Nutri que cozinhou. Mas nem que se fosse pra lavar os pratinhos, alguma coisa pra essa rotatividade. Ajudar a servir na hora. E isso eu já peguei ela ajudando a servir. Nossa, várias vezes, comum. inclusive. Várias vezes. Porque às vezes o que acontecia também, às vezes tinha equipe completa, só que, por exemplo, tá um dia muito corrido, dependendo do cardápio, é um cardápio mais complicado. Então, às vezes, você não conseguia ficar só parada assim, só avaliando elas ali correndo de um lado por outro. Às vezes era mais gostoso. Exato, e você ali assim, né? E, tipo, é agoniante, né? A gente vê todo mundo trabalhando e você só... Exato, daí você fala, vou ficar aqui assim só olhando. Daí a gente acabava entrando nessa parte, assim, de... nem que seja só servir, mas pelo menos ela consegue fazer outra coisa. Sim. Mas era... Eu não sei se eu desfoquei da pergunta. Não, tá certo. Acho que foi isso mesmo, né? Eu ia falar dentro. Ou se pegasse um dia que tivesse uns 5, 6 de Luiz que comia umas 2, 3 vezes, tinha mais prato. Ou seja... Mas eu fui muito feliz, eu sou muito feliz que nos meus 2 últimos anos da escola, não tinha, eles implementaram o estrogonofe no cardápio. Pra mim foi a melhor coisa do mundo. Tinha até batata palha. Era mó bom. Né? Estrogonofe. Só que assim, não era aquele estrogonofe rosé, ele era meio branquinho, assim. Mas era muito bom. Controle, né? Era muito bom. Coisas, né? Vai ficar tacando ketchup nas crianças. Eu amava. É verdade, acho que era isso mesmo. Eu sabia que faltava alguma coisa ali, Alguma coisa. mas tinha batata palha.
Depois a Nutri Não explica essas lembrar. coisas, porque, né? A gente tá aqui com um bando Tinha de, batata de palha? pastel na frente da Nutri. E depois Não, a eu gente tô com medo de tá falando asneira. Não, mas eu acho que tinha mesmo. Eu acho que tinha sim. Eu Não, acho que tinha tinha. sim. Porque De era estrogonofe estrogonofe mesmo. Era batata palha. Ai, que gostoso. Absoluta certeza. Porque É, eu sim, comia não era. muito, inclusive, nesse dia. E esse era o dia que os meus amigos trabalhavam. Um abraço. Na vila também. Um abraço, galera. Obrigado. Obrigado por estar fazendo correr na academia agora por causa de vocês. Voltando É, tudo isso é verdade. O não que foi falado que não foi falado antes, tá Tá, tendo Tá que sendo correr atingido acontecendo agora. agora. Ó céus. Ó céu. agora. Já que você ficou em quanto tempo na frente da merenda escolar? Ah, teve um período complicado aí também. Eu fiquei... É cheio de história. Eu fiquei 2 anos na parte de merenda aqui no Tatuí. Aí no 3º ano, eu acabei recebendo uma promoção na NutriPlus mesmo, que eu passei pra auditora de qualidade. Caramba. E daí como era o meu trabalho? Aí eu não ficava mais aqui, assim, na sede de Tatuí, eu rodava as sedes da NutriPlus. Então, a gente era como se fosse uma fiscalização mesmo, pra ver se tá tudo conforme, né? Questão de vigilância, questão de boas práticas, tudo. Normalmente o pessoal que o povo olha, você já sente a orelha ardendo. Você já chega Fala os olhares já meio assim. auditora, as pessoas já ficam tipo... Exato! Aí era muito engraçado, porque como era tudo novo pra mim, quando eu chegava, você percebia as pessoas assim, sabe? Tipo, meu Deus, ela vai acabar com a gente. Aí era engraçado até, sabe? Eu falei assim, não é assim, né? Você quer ajudar, né? Mas tem essa imagem mesmo. Porque assim, mesmo que você queira ajudar, tem coisas que você tem que pontuar. Então, a gente fazia tipo checklist, né? Então, assim, mas não porque você queria, né? Fazer com que ficasse mal pra eles, né? Exato. Mas assim, acontecia, você tinha que pontuar, mas você já orientava, já conversava, né? Então, assim, só que o duro era ter essa nota, né? Ter esse negócio. Então, assim, era Sofrido. sofrido, né? E aí juntava a função que você era anteriormente com as merendeiras pra ir contra. Assim, não, ela vai vir, fica esperto. Exato. Tá vindo aí. Ó, se você falar que eu não. É tipo isso. Você fecha essa boca. Fica um... Fala. Não fala, tudo conta, Não vou te dar serviço se você falar. Senhor, é uma parte muito complicada, né? A partir do momento que você se torna auditor, você se torna uma pessoa que dá medo nos outros, né? Exato, e é verdade. E era engraçado que você via o nervosismo. Tinha Nutri que tremia, assim, sabe, na hora de a gente ir, porque você ia junto com ela pra escola, tudo. E daí você falava assim, não, você não precisa ficar nervosa, né? Mas eu fico pensando que se fosse ao contrário, eu também estaria. Sim. Né? É engraçado, que eu também sentiria, né, essa sensação. É ruim você ser avaliada, né? Querendo ou não. Isso Embora é você muito faça ruim. tudo certo. Exato. E ainda mais quando você é Exato. avaliado por uma superintendência, né? Porque você ser avaliado pelo seu supervisor é uma coisa, agora tá vendo alguém que é acima dele. Então E você que, fica tipo. você também não tem muito contato, né? Então você já fica mais tenso ainda, porque é uma pessoa nova. Exato, você não sabe se ela vai ser legal, se ela não vai, porque tem isso, né? Tem gente que é mais legal, tem gente que é mais assim, mais sério, tem gente que realmente é chato. Que realmente é aquela Tem coisa... gente que nasce com o dom, né? O dom da. Essa chatice. Então, de não ser muito sociável. Muito, não faz muita questão de ser legal, né? E é Tem prazer em verdade. lascar, né? Exatamente. Ah, interessante. Que coisa, né? Exatamente. E daí, essa parte de auditoria, você ficou mais um tempo ali, Isso. indo nos lugares, todo mundo com medo mesmo, já que você anda um doce de pessoas. Ainda é engraçado que quando você é uma pessoa um pouquinho mais simpática assim, as pessoas com medo falam assim, não precisa, né? Tá tudo bem. Certo. Tudo certo. Mas a pessoa não te conhece, ela não sabe, né? Exato. Mas eu fiquei 6 meses e chutei o balde e pedi a conta. Caramba. Porque era Sério. muita sobrecarga de trabalho. Não era, assim, não chegava a ser sobrecarga. Era um trabalho gostoso, era legal. Porém, o que aconteceu? Você tinha que visitar as filiais. E a NutriPlus, ela atendia estados, né? Então, você ficava... Caramba. Eu fiquei 3 meses em Santa Catarina. Porque Santa Catarina era, não sei se é hoje ainda, era um contrato estadual. Não era que nem aqui no estado de São Paulo, que é, por exemplo, Tatuí... Daí depois, sei lá, Sorocaba, Hortolândia. Lá não, era estado. Ou seja, todas as cidades do Ou estado seja, pertenciam. Você tinha que Exato, você passear tinha Santa que... Catarina inteira. Eu ia ficar em Balneário, pessoal. Ai, deu um B.O. aqui, você acredita? Aqui na praia. Mas você tá fazendo o que na roda gigante? Ah, eu tô vendo o mar daqui, porque de acordo com a densidade da água, vai ser servido peixe nas escolas agora. Tô vendo, a safra vai ser boa, né? Exato. E era tipo isso, então a gente descia de carro e ia porque as cidades são muito pequenininhas lá, a maioria, pelo menos, né?
Então, você ficava pingando de uma cidade pra outra. Então, era 3 dias numa cidade, 2 dias em outro. E daí, a gente podia voltar, mas dependia da frequência, entendeu? Então, por exemplo, nessas vezes que eu fiquei 3 meses, eu voltei uma vez por mês. Então, todo esse tempo eu ficava lá. Caramba. E daí juntou que, assim, na verdade era pra ser em dupla. Era eu e mais uma. Só que, assim, não deu muito certo, assim. Não era... Era uma boa, Manu. Exato. Essa veio com o dom. Porque a gente tava conversando. Exatamente. Não sei o que aconteceu até hoje, mas, assim, foi muito ruim, assim, pra mim mesmo. A situação em si. Então, foi muito complicado, porque eu tava sozinha, eu tava longe de todo mundo. Nessa época, eu já tava noiva. E daí eu ficava um mês fora. Foi a época que deu o primeiro... aquela paralisação dos caminhões. Primeiro... Nossa. Sei. Em que não tinha gasolina, que não tinha nada. Tava pra eu voltar pra Tatuí. Né? Tava perto de eu voltar. Daí parou tudo, tava sem gasolina, presa. sem tudo, voo cancelado. Assim, eu falei, agora eu vou ficar presa aqui. Bacana. Exato. Fiquei. Onde eu não queria. Exatamente. Que ódio. Então, assim, foi bem complicado. O que aconteceu? Né? Como a gente tava em duas, e... eu não sei... Aquele momento. Tá na Será chuva. que vai? Vamos lá. Tá na chuva, eu tô sem capa, mas vamos molhar, não dá nada. A gente tava em duas e ela engravidou. Só que o que aconteceu? Tinha Sejam Esperto aqui também. Só que sem falar comigo, sem ter esse contato, nada, ela engravidou. Daí ela falou, não, eu vou ficar nessas cidades aqui e você vai ficar com as cidades longe. Tipo, eu mando em você, vai lá. Tipo Vai assim. lá. Exato. Então, tipo, eu Bacana. fiquei com Santa Catarina, ia ser Minas Gerais, ia ser todas as cidades que eu ia ficar. Ia ter. Santa Catarina, que tem a Chapecó em Santa Catarina, né? Só que Chapecó, como era uma cidade grande, você ficava um tempo só lá. Nossa. Então lá era mais tempo ainda. Então, tipo, você vai ficar viajando, você solteira, né? Tipo, não era casada mesmo, e tipo, é isso aí. Que bacana. Nossa, Deus. Não, alguém escolher por você. É isso que a gente quer. Obrigado. Não é seu chefe escolher por você. Exato. Exatamente. Meu Deus. Aí a chefe na época não tinha muito o que fazer, porque ela tava grávida, né? A outra companheira estava grávida e tudo. E daí Daí você ficou nessa. Só que daí eu fui levando até onde deu. Aí chegou um dia que até tava mais pra cá na região e eu tava indo pra uma empresa, né? A NutriPlus na época também atendia escolas, merenda escolar e cozinhas industriais. Então tinha empresas também. Então aqui na região tinha bastante empresa, hoje não sei como que tá. Então eu tava chegando numa empresa, aí eu cheguei e parei o carro na frente, assim, no acostamento, na estrada, e comecei a chorar. Assim, me deu uma crise de ansiedade, assim, do fundo, que eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Eu nunca tinha sentido na pele o que era ter uma crise de ansiedade. Porque as pessoas falam, né, você entende e tal, mas você não sabe como é na pele, no meio da estrada, assim, parado. Aí foi a vez que eu falei, não dá, porque... Tipo, levando sua vida ali pro... Querendo ou não, você tava perdendo sua saúde, né? Seja psicológica, mental ali, com essas Exato. questões. E Nossa, aí foi o gatilho pra você enxergar que não, tava na hora de encerrar aquele ciclo. Exato. E como foi pra você encerrar esse ciclo? Foi natural? Foi difícil? Então, porque como tava se arrastando, porque Ah, a sorry. minha... Às vezes a gente dá um chute no outro. Não, normalmente não, eu que levo. Coitada. Eu tenho circo-tico, eu não paro, né? Porque como aquilo tava se arrastando, porque quais eram as minhas opções? Ou era pedir a conta, porque mandar embora eles não iam, porque, assim, voltar pra trás não dava, porque já tinha uma nota no meu lugar. Então, assim, não tinha pro que eu ir. Então, por isso que eu tava me arrastando, porque eu ia pedir a conta, e aí? Aquele medo, né? Eu sair pro desconhecido de novo. Exato, né? Nessa época eu ainda não atendia conciliada, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Mas aí que foi nesse estopim que eu falei, não, agora seja o que Deus quiser, vai ter que ser, não vai ter jeito, não vai ter como. E no fim, depois deu tudo certo. Mas Foi melhor. necessário. Não dar certo foi a melhor coisa que aconteceu, né? Exatamente. Foi a melhor coisa, que foi a partir daí que as coisas começaram a fluir e foram caminhando pra como tá hoje. Mas assim, até tomar essa decisão, nossa, é muito difícil. A incerteza do futuro, de você tomar uma decisão, e se eu fizer uma coisa errada, né? É tomar uma decisão errada. É terrível. E aquela coisa, né? Realmente, não poder voltar pra trás. Então, tipo, é você realmente
tomar uma decisão que é isso e eu tenho que lidar com as consequências, seja boas ou ruins. Exato. Só que o medo da consequência ser ruim, né? A questão da nossa cabeça é pensar, tá, a boa eu aceito, mas a ruim, o que eu faço com ela? E nessa época, você tava noiva ou você já tinha casado quando você tomou essa decisão de sair? Quando eu tomei a decisão de sair, eu tava... 2018. Acho que eu tava noiva. E Tava como que noiva. foi? Você teve um suporte ali 100%? Tive, nossa, nessa época, assim, tanto que eu até falo pro meu marido, essa época que eu fiquei longe, foi a época que a gente mais tava junto, assim. Caramba. Foi a época que, assim, ele mais me deu apoio. Ai, eu vou ficar... Que fofinho! Meu Deus, Agora a gente vai mas descobrir. vai exagerar. I'm sorry. Fãs, me desculpa. A gente vai descobrir se ele vai me assistir ou não. Se ele comentar isso comigo. Se você assistiu até aqui, escreve lágrimas. Muito bom. E foi, assim, foi a época que mais ele... Ah, não, eu não tava noiva, não. Não tava noiva ainda. A gente tava namorando, que foi depois disso que tudo aconteceu. Eu tava namorando. Mas foi a época que ele mais me deu esse apoio, que daí foi a época que daí depois eu voltei. E daí logo no ano seguinte, assim, aí que foi que a gente ficou noivo. E depois caminhou pra gente casar mesmo. Que a gente casou em 2020, daí. Olha, Que bacana. Foi. Mas foi muito legal. Esse apoio dele, assim, foi... Ele tava com muito medo também. Ele também tava assim, tipo... E agora? Pegou. Exato. Exato. Mas era ao mesmo tempo. Ele também não falava, tipo, não faça isso. Porque ele via do jeito que eu tava. Mas ao mesmo tempo ele também tava assim... E o medo de falar assim, tipo... Não vai, pede mesmo a conta e dá tudo errado, Depois né? fica- sobrou. Ah! E agora, né? Exato. Tanto que eu nunca esqueço que o dia... Porque como foi muito... Me deu essa crise, eu falei, não dá mais. No dia seguinte eu fui pedir a conta. Tanto que eu liguei pra ele e falei assim, pedi a conta. Tô voltando embora. Ele travado assim. Tipo, eu esperava, mas não do nada. Aquele momento que você até olha pra ver se não caiu a ligação, né? Alô? Mas foi mesmo. Você escuta a respiração. E foi exatamente isso. Teve um minuto de silêncio, assim, que ele falou... Certo. Ok, vamos trabalhar com essa informação, igual psicóloga. Exatamente. Foi bem isso mesmo. Só vou multar aqui rapidinho. Meu Deus, e agora? Tá tudo bem. Isso mesmo. Vem pra casa que a gente resolve, meu Deus do céu. Exatamente. E na época ele não morava aqui também, ele tava já em São José dos Campos. Nossa, Caraca. ele é de lá? Ou ele é daqui? Não, ele é daqui. Mas ele trabalhava lá. Na verdade, ele tá na mesma empresa ainda, mas aí na época ele trabalhava lá e ele se mudou pra lá. Certo. Tanto que a intenção era eu me mudar pra lá. Na época que a gente ia casar, e daí eu ia me mudar. Certo. Aí que mudou tudo, né? Que daí 2020 veio a pandemia. E mudou tudo. Tudo assim, virou de ponta cabeça. Aí que ele veio pra cá, ele começou a trabalhar de home office, na verdade a empresa toda começou a trabalhar de home office. E na época eu tava conciliando o consultório com um emprego CLT também, que era numa cozinha industrial, Certo. aqui em Tatuí mesmo. E essa cozinha ela era dentro de um supermercado. Ah, É. olha que legal. Daqui de Tatuí. Aí, só que o que aconteceu? Entrou a pandemia. Os únicos lugares que não fecharam? Supermercado. Ah, Então, foram os lugares que não romperam o contrato. Então, ficou naquela... E agora, o que a gente vai fazer? E daí, aconteceu tudo isso, né? Ele entrou de home office, ia ficar por um tempo de home office. Daí a gente falou, então vem pra cá. mas segurança, o meu que não rompeu o contrato, o seu é a distância, a gente vai se virando. Exato, porque até então a gente não sabia o que aconteceu com o trabalho dele, se ia continuar, se não ia, porque é uma empresa que é bem grande. E tava tendo vários cortes de funcionários daí, né? Só que eles estavam fazendo aquele PDV que chamam, né? Demissão Sim. voluntária. Então, tudo bem, as pessoas podiam escolher, mas e se acontecesse de não poder escolher? Chegar e falar, chega de PDV. Tchau, obrigado. Isso. Vai ser selecionado mesmo, né? Daí o negócio fica mais difícil. Exato. E a gente tava montando um apartamento lá já, assim, ele Nossa. tava na instância dele veio com a mudança pra cá. Trouxe Meu a Deus. bagagem inteira pra cá. Com a bagagem inteira pra cá e foi. Só que no fim as coisas começaram a se ajeitar. O consultório começou a melhorar, porque no começo da pandemia teve aquele pá, né? Tipo, as pessoas sumiram, né? Porque... Não tinha um gato no meio da rua. Exato, porque né, não dava pra atender. Teve uma questão financeira, que as pessoas, com tudo que tava acontecendo, as pessoas nos falavam, e agora? Eu vou continuar trabalhando? Não vou?
né? Ficou ninguém... Uma crise geral, né? Porque ninguém tinha certeza de nada. Exato. Exato. Era pra ser 30 dias, né? É. Em Gente, casa. Nossa. quando aconteceu, eu lembro até hoje, eu tava na faculdade, lá em Campinas, daí a gente combinou, fazia já um tempo, a gente tinha combinado de reunir todas as meninas pra sair jantar. E a gente saiu, e nessa reunião que a gente tava, a gente recebeu um e-mail, que a partir do dia seguinte, ia ser tudo em home office, 30 dias, tarará, o povo, nossa, a gente vai poder assistir aula de casa, não sei o quê. Até comemoraram na época. Ficamos o semestre inteiro. Nossa. Porque no começo você ainda fala assim, Tipo, 15 dias, 30 dias, eu tô de volta. Pelo menos uma férias aí extra. Eu fiquei 2 anos em home office fazendo faculdade. Nossa. Horrível. Gente, foi assim, tipo... O tempo. Realmente, a gente fez a gente teve uma perspectiva, depois mudou, assim, que você falava, gente, não vou voltar mais. Exato. Porque o nosso último parâmetro foi a H1N1, né? Que beleza, tipo, claro, rápido. né? Teve muitas fatalidades, Mas- claro. Mas a gente continuou a vida normal. A gente só não podia. Não teve nem lockdown, né? Passava álcool, não tinha. Não Não teve lockdown. Foi, tipo, usar álcool em gel, nem máscara. Não, Nem nem máscara. máscara. Então a gente. O maior, tipo, era... Passa o que já na época do H1N1. Ficava. Não cumprimenta, né? Isso. Não mantém um pouco de distância. E foi só. Então, nosso parâmetro era esse. Então, tipo, vai ser do mesmo jeito, né? Tá De tudo repente, bem. Nossa, o caos, né? Misericórdia. os mercados ficando sem suprimento. Foi, nossa. Eu lembro que o mercado daqui limitou o número de produto por família. Fica, tipo... É porque teve gente que também chegou lá e queria comprar o supermercado inteiro, né? Que medo de... Estocar. O Exato. famoso estocar ali. O famoso estocar. Parecendo esquilos, né? Que tem que estocar coisa. Que estocava coisa. Nossa, nem fale. E eu lembro, nessa época do mercado em si, era álcool em gel. Nossa, não podia chegar álcool em gel. Eles tinham que limitar também, porque as pessoas estavam levando, tipo, de 10 pra casa, tudo. E o preço, né? Do E o álcool em gel, que preço? foi luvas, Gente, máscara. tudo que é EPI. Ninguém usava, É, teoricamente, qualquer sem ser da área da saúde, né? Exatamente. E de repente passou algo necessário pra todo mundo. Eu mês eu pagava 20 e pouco, 30 reais numa caixa Pagou com 100 80. luvas. 80? Teve uma época que tava 140 uma caixa de luvas. Nossa. A oferta. No auge, Eu nunca imaginei que a aula do Galeno fosse fazer tão sentido em oferta e demanda. Tipo, assim, do nada, você ia comprar, a gente que usa muito no consultório, você ia comprar máscara, gorro, essas coisas, é um absurdo. Sofrido. Graças a Deus tá melhorando. Nossa, nem Normatizando fale. essas questões. Mas foi terrível, né? Um Sim, absurdo. foi. E nessa época da pandemia, então você tava lá no supermercado. Sua demanda cresceu lá? Tipo, você fazia parte da nutrição do pessoal ou das pessoas que se alimentavam lá? Das pessoas que Certo. se alimentavam. Isso. Mas era tipo a merenda escolar. Ah, A gente certo. cuidava da cozinha. Então, assim, Da cozinha mesma dos coisa. funcionários. Da cozinha, da cozinha que servia comida para os funcionários do mercado. Certo. Então, era uma empresa terceirizada, tipo NutriPlus, que cuidava dessa cozinha e fornecia alimentação para os funcionários, que tinham refeitório e tudo mais. Aí, porque o mercado não parou, né? Então, não ia ter corte. A demanda só tava crescendo no Sim. mercado, né? Mais e mais e mais, né? Exato. Mas, assim, pra gente, em questão de trabalho mesmo, não mudou porque os funcionários eram o mesmo número, né? Não X, teve assim. aumento. Não teve aumento, diminuição, nada. Então, manteve a mesma coisa, a questão de trabalho, assim, não aumentou o trabalho. Mas aí foi aí que eu comecei que o consultório começou ainda mais, passando um breve período, né, que todo mundo não tava saindo, que as pessoas começaram a se preocupar mais ainda com a saúde. Sim. Que daí começaram a ver, né, os fatores de risco, questão de saúde, questão de peso, qualidade de vida, que influenciavam na resposta ao Covid, né? Exato. Aí as pessoas começaram a querer se cuidar mais. E aí que entrou que antes a gente não podia atender online, o nutricionista não podia fazer consulta online. Ah, igual o médico. O conselho proibia. E então foi aí que o conselho liberou. Porque as pessoas estavam querendo, não tinha como, nem todo mundo queria ir no consultório, né, e tal. E até tava perigoso também, porque não tinha vacina. Aí eles liberaram o teleatendimento, que fala, né? E no fim tá até hoje, assim, liberado. Hoje em dia tem nutris que atendem só online também. Olha. Então, assim, foi uma coisa que favoreceu, né? Abriu Ampliou, portas. Abriu portas. E assim que você consegue cuidar da mesma forma das pessoas, né? Sim. Você consegue E- alcançar muito mais pessoas. E a gente foi o exemplo vitalício disso, né? Que na pandemia você comeu o dobro. Nossa, No começo a gente só comia fast food, lembra? É, Era pizza na segunda, lanche na terça, não sei o que na quarta, aí, pastel na ou- quinta, ou sexta. mesmo que não fosse ver
fast food, mas daí, tipo, passava no mercado, acabou que a gente morava em casas uma do lado da outra. Então, tipo, e como eu e o Douglas, a gente morava em Campinas, a gente tinha um apartamento em Campinas para morar. A gente vinha pra cá, a gente ficava um pouco na minha mãe, um pouco nos pais dele. Então, tipo, ia driblando, né? Ia numa casa pra outra. Então, tipo, reúne muita gente. O que você faz? Vai comer. Exato. No final, se contasse tanto, cada vez vai, tipo, acabou. Teve um dia que eu fiz 2 tipos de bolo, do nada, assim, ó. Do nada, só Brigadeiro e preciso de bolo gelado, Ai, que recheado. delícia. Falando nisso, né? E era assim. Às vezes eu salgava uma sopa de mandioca. Nossa, você fez uma sopa de mandioca de ação. Na verdade, no almoço tava perfeita. Eles Aí. tinham feito no almoço. E na janta, eu falei, não, deixa que eu esquento, faço a janta. Fui, beleza, porque eu gosto de cozinhar, né? Eu amo cozinhar. E que modéstia à parte, vamos ressaltar, tirando o sal da sopa de mandioca, eu cozinho bem. Eu posso dizer isso sem ser modesto, né? Mas nesse dia, eu coloquei sal, mas não coloquei mais água. Porque a sopa já tava bem... sopa. Então, tipo, eu falei, não tem por que pôr mais água. Então, por que eu coloquei mais sal? Mas eu coloquei mais sal. Nossa. Eu só via 10 copos de água pra cada um. Aí hidratou todo Muito mundo. salgado. Compensou o outro lado. Eu tava ressecando rincas do sal. Sofrido, hein? Mas Mas tudo bem. A gente, Nossa, imagina. não coloco mais sal em sopa de mandioca. Pro bem da humanidade. Pro bem da humanidade hoje. Exato. Bom, e aproveitando que a gente tá falando de comer, né? Vamos falar do nosso patrocínio. Exatamente. Pastelaria Maker, que fica localizada aqui no centro da cidade de Tatuí, na Rua Prudente de Moraes, 395, com pastéis maravilhosos, né, Rafa? Pastéis, salgados e lanches também. Você pode fazer encomenda para seu café da tarde ou até mesmo para você fazer uma festinha, um encontro com os amigos. Exatamente. E lá eu garanto que é tranquilo, porque é sequinho. É sequinho mesmo, sem óleo. Aquele momento que você dá aquela olhadinha pra luz. Daqui a pouco o Luiz comendo mais um para fazer o merchan. Eu vou comer o de queijo, cara. Mas é isso, pessoal. Dá uma ligadinha lá, já encomenda, já deixa tudo certinho que vocês não vão se arrepender. Exato. E também aproveitar e falar dos nossos patrocinadores, né, de hoje. Né? Queridíssimo Nata Transporte. Se você precisa que seja feita uma coleta do material para ir para algum endereço específico, independente do lugar do Brasil, pode entrar em contato com a Nata Transporte, que lá a sua encomenda ela vai com qualidade, com segurança e agilidade na entrega. Exatamente. Então, já sabe, manda uma mensagem Precisou no despachar? WhatsApp ou liga para fazer seu orçamento. Exatamente. Despacha essas coisas. E A gente, o i cronometrado aqui. O pessoal do Souza Pneus, que também é aqui da cidade de Tatuí, que faz toda essa parte de manutenção, pneus novos, de todos os tipos e medidas que você precisar, Exatamente. eles têm lá para atender vocês. Então, fica na rua 11 de agosto, lá perto do COP, para ser fácil para vocês. de frente com a localizar. FAESB. De frente à FAESB, querida Faculdade do Luiz. Então, já vai lá que tem tudo que vocês precisarem ali na casa do Exato. borracheiro. Afinal, você vai cuidar daquele seu parceiro que te leva para todos os lugares. Então, tem que levar no lugar melhor para dar o melhor atendimento para ele. Exatamente. Bom, Sem mais delongas. voltamos. Can Voltamos à you nossa give me programação. water, please? Claro. Deixa eu pegar água aqui. Pode ir perguntando as coisas pra gente. Bom, mediante todo esse rolê, né? Esse rolê aleatório, e vai pra escola e vai pra não sei o quê. Entra a pandemia, volta, cancela apartamento, cancela mudar de cidade. Da onde surgiu a minha Nutri Falou? Nossa, Que minha outra momento, falou. né? Tipo, você foi, ou você já sempre teve esse pezinho na internet? Não tive. A minha Nutri falou surgiu até quando eu jutei o balde a primeira vez. Aí, ok, vamos achar algum lugar. Eu indo pra buscar o gente- balde. Exatamente. Aí, como eu acabei virando autônoma, né? Após isso, né? Pra não falar desempregado. É igual dessa. quando a gente se forma, querido. Exato. Estranho, você é desempregado? Não, Eu, sou quando eu autônomo. me formei, é o quê? Autônoma? não, Autônoma. Desempregada, né? Desempregada não, autônoma, né? Tá tudo certo. Respeito. Exato. Eu falei assim, ó, vamos começar a entrar, né, nesse mundo de consultório, de saúde. Nesse período, enquanto eu estava na NutriPlus, eu já fazia uma pós de nutrição clínica, para atender mesmo. Então, eu tinha alguns atendimentos ali, assim, né? Mas daí, o que aconteceu? Eu comecei a viajar, né? Mudei, daí meio que deu uma pausa ali, né? Nos atendimentos Certo. em si. Aí, quando eu
saí da empresa mesmo, que eu falei assim, vamos então pegar sério agora, pegar firme, né, nisso, que foi onde surgiu a ideia de fazer um perfil no Instagram voltado, né, pra Jaque Nutri, pra nutrição e tudo mais. E eu lembro que eu queria muito um nome diferente, assim, sabe? Que já ficasse marcado, né? Isso, exatamente, que eu não queria, sabe, nada contra, mas eu queria algo, assim, diferente, que a pessoa olhasse e falasse assim, mas o que é? Né? Deixa eu clicar em cima. E eu falei, mas e agora, o que é? Você tenta pensar e tal, não sei o que, e agora? E eu tenho uma amiga que ela é muito criativa. Minha amiga maravilhosa, ruiva, Renata, né? Eu falei assim pra ela, eu falei isso pra ela, eu falei assim, eu tô querendo fazer e tal, mas eu queria um nome diferente, mas eu até agora não consegui pensar em nada e tal. E ela começou assim, nutricionista remete ao quê e tal? Quando acontece, quando uma pessoa vai e te procura, ela fala o quê? Daí ela surgiu, ela falou assim, quando alguém vai falar alguma coisa, ela falou assim, minha Nutri, até tinha as variações, né? Tipo, minha Nutri disse que isso era legal, minha Nutri falou que... Eu falei, mas peraí, minha Nutri falou, né? Aí eu falei, gostei. Aí na época eu procurei, não tinha, não existia, eu falei assim, fechou, minha Nutri falou. Que E demais. foi algo que virou a sua marca. Eu até brinquei com a Jaque, eu falei, Jaque, eu não consigo te chamar de Jaque. Eu só te chamo de Nutri. Já chegou uma amiga minha a falar, eu não consigo chamar ela pelo nome dela, eu só consigo chamar pelo Minha nome. Nutri falou. Minha Nutri falou. Que demais. Exato. E deu no que você queria, né? Exato, e deu o que eu queria. Assim, encaixou. Eu falei, nossa, perfeito. Foi daí que eu comecei. Só que isso aqui, há 4 anos atrás, isso mais ou menos, né? Daí eu fui indo aos pouquinhos, você vai fazendo e tudo mais. Depois eu fui conciliando com esse outro emprego. Só que outra coisa da pandemia é que todo mundo foi pra internet, né? Sim. A maioria das pessoas. Se você já tava lá, era um bônus que você tinha, né? Exato. Que era só a questão deles te encontrarem, te procurar um pouquinho a mais, que você já tava. E é verdade. Você já foi criando ali, né? Aquela disciplina de estar ali, né? De transmitir as coisas. Porque, querendo ou não, a pandemia, eu digo, acho que todas as áreas, mas principalmente a área da saúde, tipo, tinha muito médico que não tinha Instagram, tinha muita nutri que não tinha. Ainda tem, na verdade. Ainda tem. Principalmente o pessoal que às vezes tem muito tempo de carreira, às vezes tem aquele receio. Não vou entrar não. Vou entrar não, porque, tipo, eu acho que entrar nas redes sociais, na internet, tipo, vai passar vergonha, alguma coisa assim. Mas, tipo, começou aí. Tanto que eu hoje fui no meu médico e descobri que meu médico tem Instagram agora também, pra passar dicas. Ai, que legal. Então, tipo, é interessante. Você já tava ali a hora que o pessoal já entrou, né? E é verdade. E as pessoas tinham muito preconceito, né? Com quem tava na internet, com quem fazia vídeo, né? Tinha muito deboche, tinha muito, tipo, tá querendo aparecer, né? Isso era muito complicado. E quando a maioria das pessoas estavam indo pra internet, as coisas começaram a ficar mais naturalizadas, né? Você conseguia ver. Não, peraí, ela tá... Você começa a ver atrás do... Tipo, não, ela não tá querendo ali se aparecer. Ela tá querendo fazer o trabalho dela, né? Ela tá querendo ajudar as pessoas. Tá criando, né, também uma autoridade em cima do próprio nome, né? Porque Exato. você transmite conhecimento ali, tipo, gratuitamente. Exato, né? Então, dicas práticas, querendo ou não. Exatamente. Tanto que eu em uma das dicas da Jaque, você lembra? Qual? Eu acho que era aquela que eu gosto muito. Que quando eu aprendi realmente isso, foi a época que eu consegui, principalmente depois da pandemia, que eu consegui emagrecer e tudo mais, que é você saber a quantidade. Não quer dizer que você não possa... Tipo, porque as pessoas põem muito na cabeça, né? De fazer dieta restritiva. Aí não vou comer nada. Tô comendo só ovo. Não, prazer eu. não. Não, agora não. Mas eu não... Foi antes da pandemia, né? Foi no final de 2019. Não, foi na pandemia. Não, foi 2020, porque foi final de 2020 e 2021 que a gente foi pra Campos, em janeiro. Não sei. Mas, enfim, Em 2020, tipo, de setembro a dezembro, eu eliminei 18 quilos. Nossa. Mas assim, não comia nada. Ah. Era só, tipo, marmitinha dele era verdura, proteína, só. Mas assim, foi, 18 tinha quilos. fruta que não podia comer. Sim. Eu levei xingo uma vez da pessoa que me orientava, porque eu fui numa churrascaria, que era pra comer à vontade. Eles não tinham outra opção a não ser a churrascaria. A gerente, nesse dia, abriu uma exceção pra que eu pudesse pedir um pedaço de carne com salada. E no meio dessa salada tinha cenoura. E eu todo orgulhoso, tirei a foto e mandei ele. Você tá comendo cenoura por quê? Você sabe que você não pode. E eu com filtro, né? Nossa, eu fiquei com tanto ódio nesse Você dia. vai acertar mais, porque não, a pessoa que falou isso pra você não era nutricionista. Não era nutricionista.
Era um acredito. projeto de emagrecimento. Enfim. Aí eu lembro, mas Sei. desse dia em diante, O brilho sumindo, né? Sumiu rapidamente. Desse dia em diante, eu parei de falar no grupo, não falei mais nada, eu continuei comendo, né, do jeito que tinha que comer, mas eu não mandava mais nada. Eu falei, não, eu vou comer saudável porque eu vi resultado, eu emagreci. Aí a gente viajou pra Campos, e eu falei, não, vou tirar o pé, né, vou comer, e, nossa, e come, vai em fundir, e funde o motor, né, porque daí vai, não sei o que, come, bebe, tá. Quando eu voltei da viagem, eu falei, não, agora eu vou voltar ao normal, nunca mais. Engordei tudo de novo que eu tava, perdi o foco total de querer emagrecer novamente, fiquei. Agora faz uns 2 meses que eu comecei, mas assim, eu reduzi só, como de tudo. Por conta mesmo. Por conta mesmo. Como de tudo, faço academia agora. Legal. Então, Com equilíbrio, né? hoje mesmo eu fui na força do ódio, Mas, mas hoje foi dia de dobrar os pesos, mas foi tudo bem. Mas isso é uma coisa que você falou agora, é verdade, assim, não dá pra gente depender de motivação, assim, de que a gente vai acordar motivado e né? Não, tô indo. Exato. Não é assim. É. Não é lindo assim, né? Não é. Se fosse Exato. fácil, todo mundo fazia. Exato, não seria tão difícil, né? Então é E eu tento complicado. trabalhar o seguinte, eu não gosto, eu odeio, principalmente academia, eu não gosto. Nunca gostei de academia. Tá. Mas eu penso que é necessário pra mim. Sabe? Eu não quero. Eu sempre tive muita dificuldade em focar em fazer algo porque eu não gosto. Então, só que eu penso que não é por eu gostar, é pra minha saúde. Então, eu não quero Seu bem. fazer academia ou fazer um exercício ou caminhar só pra emagrecer. Não, eu quero tentar manter isso pro resto da vida, porque é algo que dá um estilo de vida saudável, não, que eu nunca tive. Mas estou try. Mas o que você falou também é verdade, é que se torne um estilo de vida, né? Que esteja incorporado ali na sua rotina, não seja tipo Sim. uma dieta temporária. Exato. Que você faz por um período e depois pare. Então, isso não vai adiantar, né? Não vai. Se dieta restritiva funcionasse, pelo menos, né? Beleza, você sofre por um período e tá bom, depois tá tranquilo. Nunca mais engordava. Mas não, exato. Você sofre, porque não é fácil. O processo já é difícil. Aí você sofre. Eu vivi se estressado. restringindo. Exato. Já mexe com a sua saúde emocional, que vai mexer com as suas relações pessoais, que as tinha pessoas vontade à de sua socar volta. Aí, ó, tá vendo? Era muito. Nos primeiros dias, então, eu tinha muita dor de cabeça. Mas imagina. muita dor de cabeça. A minha cabeça, ela funcionava assim, eu sentia. E aí eu falava, ai, que vontade de comer sei lá, um X-bacon. Você cria conforto emocional na comida, né? Exato. E é verdade. E hoje não, hoje eu quero comer um lanche, eu vou e como um lanche, mas daí na Depois se mata. segunda-feira volta ao normal. Exato. O problema não tá, que nem a Rafa sempre bateu nesse quesito, não é comer, mas é o quanto você come. E outra dificuldade que eu tenho, eu como muito rápido. Ah, isso Muito realmente rápido. atrapalha bastante mesmo. Você não sente, né? Ai, eu quase comi o microfone, inclusive. Inclusive, né? Inclusive, o microfone quase Um cheddar aqui, um bacon. Um cheddar e bacon. Olha lá com o filtro, assim, né? Tá falando isso pra mim, amigo. Já vi você comer um pastel. Que inclusive tá bom. Não, você tá sacanagem esse pastelzinho aqui, né? Assim, ó, brilhando assim. Não, mas não brilhando de bonito. Não é. Ele tá aprazível de se ver. Se você quiser pegar. Pode pegar? Obrigada. Ou a gente come depois no make-off, né? Pra ninguém ver Exato. que você já não tem. É verdade, não volta aqui na sua. Eu não vou comer. É. E Jaque, eu acho que esse quesito que a gente entrou, né, de dieta restritiva, é uma questão muito difícil para as pessoas, né? Porque, querendo ou não, eu acho que a vida inteira eu ouvi falar de dieta. A minha mãe, ela fez cirurgia bariátrica, né? Então, até ela chegar ao ponto de precisar fazer, ela tentava fazer dieta e aquelas dietas mirabolantes, tipo, ai meu Deus, não sei o quê. Tipo, não come nada. Vai tudo, tipo, pro integral, até coisas que ela detesta que é coisa integral. Então, tipo, às vezes é alguma dúvida das pessoas também, né? Será que realmente vale a pena você arriscar por uma dieta restritiva? Porque cada vez mais a gente vê que não vale, né? Exato. E por experiência própria. E as pessoas sentem isso na pele. Elas passam por isso. Elas fazem, veem que não dá certo. Mas sempre vira um ciclo, né? Porque é claro que a informação ela é boa, né? Que o conhecimento é bom. A internet, vamos dizer assim. Sim. Que a gente consegue passar informações boas para ajudar as pessoas. Mas também tem outro lado, né? Que quem estava na internet antes? As pessoas que passavam esse Esse tipo de Exato. informação, Esse tipo, não coma nada, beba só água e limão. Exato. Que é um conteúdo que Água, chama. molho e limão. Exato. É barato, você tem em casa. Exato. E é um resultado rápido. Exato. Né? As pessoas são imediatistas, elas querem resultado rápido. Só que elas não param para pensar, muitas vezes, que como elas estão hoje, não foi de um mês para o outro.
São de meses, são de anos, né? Às vezes de uma vida. E a gente não vai mudar isso tão rápido. Então, essas promessas milagrosas vendem. É isso que é duro. Então, e a pessoa que quer mudar, ela quer melhorar. E não é por mal também que ela faz, que ela quer esse resultado rápido. É pelo bem dela mesmo que pelo ela bem quer. dela mesmo. Pelo Então, bem-estar. ela fala assim, não, eu vou sofrer agora, beleza, né? Mas eu vou... Depois vou. Exato. E isso que é duro. Só que daí, né, é aquela venda bonita, né? Exato. Tipo, E- milagrosa. 15 dias você já... É. E isso Exato. judia do seu corpo, né? Eu falo por experiência própria, porque eu emagreci. Tipo, nossa, eu sequei. Minhas roupas ficaram super largas e tudo mais. Daqui a pouco eu engordei de novo. Aí você emagrece de novo. Aí você engorda de novo. Exato. Seu corpo virou literalmente uma sanfona. Sim. É o efeito sanfona. Vai ficando marcas, né? É, eu já tô quase virei uma orquestra sanfônica. Essa foi. Eu vou pedir pra colocar eu vou pedir para colocar nesse trecho o som da Praça Nossa lá. Tararara, tararara. Eu vou pedir mesmo, bem. Vou pedir mesmo. O editor. Por favor. E é aquela coisa, eu acho que muito se falava, né, de tipo, você não tem que fazer dieta, você tem que fazer reeducação alimentar. Mas nunca foi tão bem assimilado quanto agora tá começando a ser, né? Exato. Agora, graças a Deus, as pessoas estão entendendo, estão buscando mudar mesmo, né? Querer fazer por etapas, da forma certa. Mas ainda assim, você vê que é um trabalho diário. Porque é impressionante o como as pessoas ainda têm a dificuldade de entender que você pode comer, que você precisa comer. Sabe? Que para você conseguir chegar no seu objetivo, para você melhorar a sua saúde. É muito comum na hora de entregar um plano alimentar, a pessoa fala assim, viu? Tem mais coisas que eu como aqui naturalmente já. Eu falei assim, é isso mesmo, né? Vamos continuar Sem comendo. intenção. Né? Você tava comendo muito pouco. Então, assim, e daí a pessoa coloca em prática, ela começa a ver o resultado, e fala assim, mas poxa vida, por que eu sofri tanto? Comendo, Tanto tipo, 2 nozes. Exato, 3 castanhas num lanche. Exato. E nada contra castanhas, elas são ótimas, inclusive. Mas, né? Mas não só 3, né? Só 3, exato. Era Fazer igual, um tipo, combo bonito ali, né? Gostoso. É igual a questão de, tipo, comer maçã. Gente, comer maçã, só maçã. Eu falava, eu tenho algum problema, porque não me enche, eu tenho fome. Eu vou comer um pão de queijo depois. Vou comer um pão de queijo. Cortar um pão de queijo e pôr a maçã no meio. Fazer um agridoce. Fazer uma agridoce. Você turma viu o coloca- post sobre a maçã? É por isso que eu lembrei disso, porque, tipo, eu chegava a um tempo, tô igual o Luiz, querendo mudar de posição. Eu chegava a um tempo que eu queria, eu comia, mas eu sentia que não me satisfazia. Eu falava, gente, eu tenho um problema? Tipo, porque eu não sou uma pessoa de comer tanto. Mas eu comia uma maçã, não enchia. Eu falava, gente, porque eu Algo tá preciso ter errado. alguma refeição, tipo, à tarde. Aham. Eu tenho o Douglas que não precisa, tipo, ele sobrevive bem com, tipo, almoço e janta. Eu preciso ter um lanchinho ali. Eu comia maçã, era a mesma coisa que comida. Eu prefiro beber 5 copos d'água, que daí Que daí enche, né? Exato, falando sobre a fica Sabe, pesada. Exato. Eu vi esse post que você fez, eu achei, tipo, muito demais. Porque senão você acaba se cobrando também, né? Porque, tipo, poxa, eu tô fazendo, mas ao mesmo tempo eu tô com fome. Daí fica aquela Você coisa... acha que é um problema com você, né? E não é, né? Na verdade, é só a associação ali que tá faltando coisa, né? Exato. Então uma coisa Comer de... saudável. Comam saudável. Como? Inclusive, pode deixar o seu o Instagram. É Minha Nutri Falou, né? Minha Nutri Não falou. tem erro. @Minha Nutri Falou estará na descrição do vídeo. Acessem lá, acompanhem ela, chama no direct se quiser falar, conversar, Tem agendar um muito horário. conteúdo gratuito, mas já agenda horário. Exatamente. E vai cuidar da sua saúde e vai comer direito. Boatos que ela só tem agora vagas para o final do ano. Então, Só pra dezembro, galera. Então corre. eu em busca do Modéstia à parte. eu em busca do meu projeto verão que começou em 2004. Tá pensando, né? Tipo, com as restritivas agora, a gente vai pro um projeto certo. 2030 vem aí. Apoio. Tá ajudando, né? Aquele momento que você olha e fala, o que esqueci? Oi. Não, tá aí já, tá aí. E, Jaque, dentro da profissão de nutricionista, eu acho que com o passar do tempo a gente tem a valorização, né? As pessoas estão abrindo o olho. É a mesma coisa, eu acho que o mesmo processo que passou a psicologia, né? Que as pessoas não davam.
Tipo, preconceito, né? Tipo, eu não Tipo- vou nutricionista, é só comer. É só eu escolher o que eu vou comer. Exato. Ou até porque a nutrição antes era desse jeito. Você ia na nutricionista pra ela cortar tudo que você comia. É. Então você já não queria ir. Você falava assim, não vou pra lá pra passar fome, né? Eu ganhei uma época um plano alimentar que Ai, meu tinha Deus. peixe assado. E com um monte de coisa. Eu falava, gente, quem vai fazer peixe assado pra mim? Minha mãe trabalha. Tipo, tinha umas coisas assim, tipo, que cortou muito. Eu ficava, tipo, gente, não tem condição. Tenho, tipo, 14 anos. E como você quer que eu faça tudo isso? Uma receita que eu não tenho. Fala, gente, em casa o Jacan não trabalha. Só pra avisar. Não tenho chefe Só de um- cozinha. Não tem Só um nada de adendo. Fogaça também não. você. Não, eu conheço um fogaça, mas nem cozinhar ele cozinha. Exato. E duro que isso é um outro problema também, né? Tudo bem, você passa a comida pra pessoa comer, mas coisas que estão fora do alcance dela. Sim. Seja por praticidade ou às vezes até por custo, né? Você fala assim, poxa, a pessoa não vai seguir, não tem como. É o trabalho que você difícil. dá o papel pra pessoa, ela... Não, E é verdade, ela vai falar assim, obrigado. Mas não... já é. Não vou fazer. rolou. Exato. Então a intenção é você facilitar a vida da pessoa, né? Ajudar ela a atingir o objetivo dela, deixar ela mais saudável, de forma mais prática possível, né? Porque senão o que Dentro das condições dela, né? dentro das condições dela. Porque senão uma coisa que já é difícil, ela já estar ali pode já ter sido um passo bem difícil pra ela dar, aí você vai complicar mais a vida dela, Sim. né? Qual é o intuito disso, né? Não Exato. faz sentido, a conta não fecha. Você não tá ajudando pessoas dessa forma, então isso também é outra coisa que Que precisa ser ponderado, né? precisa Não ser adianta, ponderado. senão- E cada vez mais falada, né? Porque Com certeza. Pode falar. Depois eu solto minha pergunta. Vai lá. Mas é sobre nutrição, sua pergunta? Você vai fugir Quer fazer a do sua- assunto? Ah, tá. E dentro, eu acho que assim, lidar com essa parte de alimentação tá sempre envolvido N outras sensações e sentimentos, né? E dificuldades pra entrar nesses sentimentos. Porque às vezes eu já li poucas coisas que eu li, que às vezes tem pessoas que têm aquela sensação de, tipo, buscar sentimentos dentro do alimento, né? Exato. E como lidar com essas dificuldades também da própria pessoa, ou se vocês, como Nutri, têm dificuldade de entrar nesse âmbito também, ou vai do paciente, por exemplo. isso é uma questão bem complicada mesmo. Ainda mais que varia muito de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que te dá mais liberdade e você consegue entender mais o mundo dela ali, a realidade dela, porque ela quer mudar. Mas o ambiente que ela vive não colabora. Sim. Então é muito difícil. Então, às vezes, até por problemas pessoais, o refúgio dela é a comida. Então, às vezes, a vida pessoal dela não tá legal. Então, é que você falou, o refúgio dela ali é a alimentação. Então, tem coisas que você não consegue entrar com... Você não consegue, eu vou opinar pra ela mudar a relação dela com o marido dela. Tipo, não faz sentido, não tem nem como, não tem nem o direito de dar fazer salto. isso. Exato. Então, a gente tenta deixar o máximo possível, facilitar a vida dela ali junto com a alimentação, com alimentos que ela gosta, assim, no sentido de que faça ela feliz também, que ela se sinta amparada emocionalmente. Claro, né, tudo dentro de um âmbito saudável também. E sempre é imprescindível, né, principalmente nesses casos, um acompanhamento com psicólogo também. Então, tem que ter essa terapia, tem que ter... Porque, por exemplo, um exemplo só, a compulsão alimentar. Que ela tem muita origem de fundo emocional também, né? A gente consegue ajudar no tratamento da compulsão alimentar, mas o tratamento da compulsão não é com a alimentação, não é com a nutricionista, é com o psicólogo. Então, às vezes, as pessoas buscam a nutricionista para tratar a compulsão dela e acham que ali, beleza, já tá bom. Mas não adianta, você pode passar o plano alimentar mais fácil do mundo para ela. Se ela não tratar o interior ali, o que tá causando isso, não vai adiantar. Porque o problema não tá no que ela tá comendo muitas das vezes, mas na quantidade, na variedade que ela quer comer toda hora, né? Exato. Então você pode dar uma receita ali, algo muito bonitinho e tudo mais, ela vai, ao invés de comer uma vez, ela vai comer 10. Exato. Porque o que tá afetando ela emocionalmente continua ali. Não vai satisfazer com Exato. pouca coisa, certo? Vai até atiçar mais se abusar, dependendo da situação. Exato, porque na hora que aquele sentimento bater, que foi a hora que, né, que vai dar aquele sentimento de compulsão, não vai adiantar. O plano alimentar tá ali com, sei lá, com bolacha. Né? Não vai, Coisa mais simples de se achar, não vai adiantar. não vai adiantar, porque a causa mesmo não tá sendo tratada. Então, a gente precisa muito desse aporte de todos os lados mesmo. Só que às vezes é difícil pra pessoa entender que ela precisa disso também.
Que daí entra na questão, tipo, não, mas eu vim aqui pra você resolver isso pra mim. O que tem a ver? Eu tô comendo muito. O que tem a ver psicóloga, né? Vai pensar desse jeito, né? Meu problema é comer, é nutrição, não tem nada a ver com... E é verdade. E é muito gostoso você ver quando a pessoa fala assim, não vou começar com a psicóloga agora, vou começar com a alimentação. Tá bom, beleza, então vamos no melhor que a gente pode dentro disso. E ela vai percebendo, ela vai voltando, não, beleza, vou procurar uma psicóloga. Gente, isso é tão gostoso. Você fala assim, ela entendeu. Então tá bom, vamos. Exato, eu preciso. Não, legal, tô entendendo o que tá acontecendo comigo. Então, quero mais ajuda, quero sair dessa. Então, isso é muito legal. Gratificante. Emoção, é muito... Aquece o coração. Aquece, ela assim, poxa, eu tô ajudando mesmo. Exato. Isso é muito Inclusive, né, estamos aí, todos os dias são dias de tratar sobre isso, mas em específico estamos no Setembro Amarelo, né? verdade. Que é onde as pessoas passam por dificuldades emocionais, por distúrbios alimentares, por tantas outras coisas causadas, né, pela mente, por essa não controle da mente. Então, se cuide, se você está precisando de ajuda, não negue, vá atrás. Todo mundo está aí disposto a te ajudar, né? E tem muita gente que te ama, então vai atrás, né? Exatamente. E voltando agora, posso fazer a pergunta fora nada a ver? Vai lá. Quem é a Jaque fora da nutrição? Tira o jaleco, guarda no armário. Sim, eu sabia. Ele Tira o tirou, jaleco, guarda a canetinha, tira lá o seu tablete de papel, eu esqueci o nome, como fala? papel. Tablete, Receita. bloco de receitas. Deixa do ladinho. Agora, quem é a Jaque? Nossa, que difícil é essa. Não tava preparado, né? Eu não sabia, senão tinha especulado que você... Tinha avisado antes. Tinha dado um spoiler, por isso que eu não falei, porque senão... É legal essa cara... Hã? Tadã! As definições de vírus foram atualizadas. Eles viram, tipo, fala alguma coisa. Pessoal, meu Deus. O que você quer? Não sei o que responder. Nossa, que difícil. A Jaque fora da nutrição. Eu acho que, não sendo uma resposta muito genérica, mas acho que é a Jaque esposa, a Jaque amiga, que quer ajudar a outra pessoa também, que quer estar ali, quer oferecer um conforto emocional, querer a outra pessoa bem, sabe? Tentar... Eu tenho muito isso, assim, de querer levantar levantar a energia do lugar, assim, das pessoas. Então, eu sou super preocupada em tratar mal alguém, em responder de uma forma, sabe, mais ríspida, sem querer às vezes, mas eu sou super preocupada com isso, assim. Do que maneira de falar assim, nossa, você é muito simpática, né? De, tipo, de você responder assim, mas é o meu jeito, né? Eu gosto, me dói, assim, pensar que eu deixei uma pessoa chateada. Não, eu ia falar sem intenção, mas não que isso aconteça às vezes por intenção, mas... Interessante. É. Tá se entregando. Então é assim. A gente não é simpático o tempo todo, só pra deixar claro. Às vezes vocês tiram a gente do sério. Exactly. Sim, você tem não. Mas... mas então eu sou super preocupada com isso, em deixar as pessoas bem confortáveis. Então, acho que é uma Jaque... Não que eu não seja na nutrição também, mas eu acho que é uma Jaque feliz, assim. Que é Da deixar paz. as pessoas da paz. E você tem algum hobby? Hobby? Gosta de cozinhar, cantar, ou tocar, fazer alguma coisa? Gente, nenhum desses. Olha, assim, é de verdade. Eu gosto de praticar exercício físico. Hoje eu faço mais questão de academia, então eu intercalo entre musculação e crossfit. Isso acaba virando... É questão de saúde, Sim. mas é uma coisa prazerosa que eu gosto. Mas, no período da minha história, eu já tive um hobby, eu acho que por uns 10 anos, que eu fazia dança. Caramba. Dança do ventre. Caramba! Fui professora até. Caraca! Ela vai fazer uma demonstração agora. Pega o lenço lá, da Jade. Pega lá. Eu fingi um desmaio. Não dá pra cair na internet, mas eu fingi um desmaio, né? Já que vou dar uma andada ali pra cima. Vai, não. Desliga, acabou. Acabou, gente. Mas fui. Que Por um bom legal. tempo, isso foi um hobby, assim, que eu fiz por muitos anos. Depois eu comecei a dar aula, até a época que eu tava fazendo a faculdade. Eu ainda dava aula, que esse era o meu trabalho enquanto eu fazia faculdade, né? Eu dava aula de dança. Conciliava, porque a minha faculdade era no período da manhã. Então, eu chegava em Tatuí 2h30 da tarde, mais ou menos. Então, já era um horário bem tarde, assim, às vezes pra você conciliar com outro trabalho, as coisas assim. Então, Sim. e daí, deu que, na época, tudo foi fluindo.
eu dei aula de dança. E eu fiquei Caramba. uns anos dando aula de dança, só que daí depois, quando eu me formei, aí eu parei, né? Porque daí já tava dando mais. Mas, ó, isso era um hobby que eu tinha. Olha, Que e agora legal. não faz nada de dança. Não, É hoje algo não que- mais. Era Hoje. de um período, agora passou. Agora passou. Ó, você sabe que viajar é um hobby, né? Ah, então esse eu gosto. Só assim, Esse pode- um adendo. Viajar é um hobby, inclusive, acho que um dos melhores hobbies que tem. Com né? certeza. Nossa, nem fale. É difícil Ah, achar isso uma é pessoa bom. que não goste de É. viajar, né? É uma experiência, né? É muito, muito bom, né? É uma coisa que você guarda pra sua vida, né? Eu acho que é um investimento. Acho que a melhor coisa é ficar no hotel é você levantar, tomar café, já da tá manhã, pronto. Café da manhã do hotel, ai que delícia, Aí você volta pro quarto, a cama tá gente. arrumada. Exato. Nossa, Imagina. maravilhoso. Meu Isso Deus. é. É muito prático. Nossa. É verdade. Uma delícia. Inclusive, agências de viagem que queiram nos patrocinar pra testar lugares que não foram, ninguém vai. Fala assim, Nossa, daqui a pouco a imagina. gente pega uma viagem aí e vai pro campo do Pras masmorras, né? É, tem que tomar cuidado. cuidado. Foi gravado o primeiro filme do Harry Potter. É verdade. Ai, sim. Se for nos estúdios lá, tá bom, Luiz, né? ele dá cada ideia, daqui a pouco chega alguma É. uma viagem num país que nem conhece direito. Ó, tem uma vaguinha aqui pra ficar 2 meses no satélite. É uma viagem, né? Eu lá postando stories. queria. Né? Eu tô vendo vocês daqui de cima. Vocês são pequenininhos. Ai, meu Deus. Deus É me verdade. livre. É. Deus me free. Hoje eu tenho vontade de... Assim, eu até teria vontade de fazer dança de novo, sabe? Mas fazer por fazer mesmo, sem... É um hobby mesmo. Um hobby mesmo, mas sem se apresentar, sem nada. Sim. Assim, porque eu passo muito nervoso. Sério? Você é nervosa com o público, assim? Sou. Olha que coisa. Demais, assim. É porque eu acho que é uma coisa que a gente se torna tão natural na frente das câmeras, né? Que daí, às vezes, a gente fala, ah, não, mas eu fico tensa pra, tipo, apresentar alguma coisa pra um monte de gente. Então, daí, É? tipo, olha, mas você fala pra um monte de gente no Instagram. Mas é diferente. É diferente. E é diferente. E assim, quando a gente tá aqui, por exemplo, que é algo que é bem espontâneo. Não que na internet não seja, mas na internet você pode cancelar um vídeo e fazer de novo. É. Sim. Você pode, né? Então você sente sem querer, uma segurança maior, assim, Sim. né? E daí que você vê o quanto é mais fácil lá do que assim, apresentar, da palestra. É, o coraçãozinho Tudo. fica... Fica, Isso né? na escola de samba. Sem escola de samba. Unidos da aceleração. A musiquinha de novo aí, da pessoa. Tararara. Esse episódio teve muito desses. A gente tá colocando em todas as partes, meu pai. Essa musiquinha, direitos autorais. Dire- Nossa, verdade. A gente sofrendo depois com direitos autorais. Deus me free. É verdade. Tinha nem pensado nisso. Ah, é Bom, verdade, né? Mas já que o Lu puxa um pouco pra fora, eu volto pra nutrição. Tira uma dúvida, que basicamente eu acredito que já sei a resposta. Mas tem pessoas, ó, o Luiz roubando o papel, que, tipo, não sei se são pessoas formadas ou só os palpiteiros, que fala que, como a dieta que o Luiz seguiu naquela época. Você não pode comer uma Pastel. fruta específica. sei. Não, porque tem muito açúcar. Depois de um tempo que eu comecei a ler um pouco mais sobre essa questão de, tipo, a quantidade. Você engordar com uma fruta, você tem que comer um batalhão de fruta. Exatamente. Fruta não é uma coisa que tem que ser restrita. Na verdade, nada tem que ser restrito, né? A gente já chegou nesse conceito. Tem que ser tudo moderado. Luiz é o exemplo daqui. Mas Muito da onde bom. surgiu essa ideia das pessoas? Tipo, falar que fruta, tipo, é algo problema. Exato. Infelizmente, realmente, de pessoas desinformadas. Que... Tem. Opa! E pior que é verdade. Né, que associam não, tem que restringir, tem que reduzir. Porque assim, a gente sabe que a gente emagrece com déficit calórico. Isso é real, né? Mas o déficit calórico, ele envolve muitas coisas. Ele envolve todos os alimentos, né? O que vai ditar é a quantidade e tudo mais. Só que as pessoas pensam, não, tem que diminuir, então vamos diminuir. É açúcar, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o que entra? Tem fruta que é mais doce. Essa não pode. Vai ter mais açúcar, mais calórica. Ou que falam muito isso, que nem da cenoura e da beterraba. Quantas vezes eu já vi médico falando para paciente que é diabético não comer cenoura e beterraba? Gente. Banana, então. Banana, então. Manga. Nossa. Sabe, você fala assim, meu Deus do céu. E daí, isso é um trabalho diário também.
De você mostrar pra pessoa que não, tá tudo bem, que a caloria da fruta é uma caloria boa, que é uma caloria nutritiva, que não é a banana ela não é mais calórica e isso vai prejudiciar. Tudo bem, os alimentos têm calorias diferentes, isso é normal, mas tá tudo bem, né? É uma fruta, ela é uma fonte de vitamina, de Sim. vida ali, de nutriente, né? Então, realmente, isso é bem complicado. E daí chega as pessoas da internet, que não são formadas, e não sei se vocês lembram da história da frutose, que a frutose dava cirrose. Ah, Posso senhor. que ele olhou assim, não Tipo, é que é uma coisa que você para pra pensar um pouco mais e fica, que loucura é essa? E da onde surgiu? Exatamente. Aí surgiu essa pessoa, na época, que apareceu na TV e na internet. É uma pessoa O pior muito que tem grande Ibope hoje. ainda, nem isso que eu não me conformo. Eu fico, tipo, Eu só tenho que lembrar quem é. lutando pra ter pessoa- conteúdo aqui, saudável. Exato. E é uma pessoa que é muito grande na internet. Muito grande mesmo. Ah, já tem uma lista, depois a gente confirma. Isso. Confirma. Vamos dar Ibope aqui de graça. Não dá, não vale. Tá Vale 20 a mil pena. arroba, hein, galera? Ah, meu Deus. Vários vídeos de arroba. E aí, é uma pessoa que... Daí ela surgiu com essa história, que a frutose dava cirrose, não sei o que, daí o que aconteceu? Aí que potencializou esse terrorismo da fruta, porque o açúcar da fruta é a frutose. Mas a frutose da fruta, ela não causa cirrose. Vou aproveitar dessa ênfase aqui agora, né? Porque eu só Não soltei a causa. informação, né? Ela não causa cirrose. A frutose que pode agravar problemas de saúde é aquela frutose que é acrescentada em produtos industrializados. Que é aquele açúcar acrescentado, que não é natural do alimento. Que é o que é muito comum em produtos industrializados, né? Sim. Terem açúcar mesmo. Esse açúcar em excesso vai fazer mal. Não a fruta que tá ali, prontinha pra você. Que tá Deus ali, deu, Que Deus que- deu. Que nasce ali da Que natureza. bonitinho. Eu falo do pé, mas tem fruta que nasce da árvore. Então, assim, não é essa. Só que o que acontece? A pessoa pega a informação, passa essa informação, muitas pessoas compram essa informação. É aquela bendita frase, fale uma mentira 1000 vezes que ela se torna verdade. Exato. Exatamente. Ou somente uma pessoa que fale com mais autoridade ou relevância já... Ah, é isso, ela falou, eu acredito. Tem que tomar Exatamente. cuidado, que nem você falou, de acrescentar algo que não vai ser natural, né? Por exemplo, eu amo, tipo, comer banana amassada com Neston. É aveia, né? Ah, é aveia também. Eu amo aveia também. Mas geralmente eu como com aveia ou com Neston ou com aquele que eu não gosto da uva passa que vem junto. Granola. Eu amo granola, mas não gosto da uva passa. Só que aí a pessoa vai colocar açúcar ainda. Aí já dá um... Que a banana já é doce pra não dedéu, é né? da fruta. Exato. A banana já é doce. Você fica tipo... Exato, daí é culpa de quem? Da banana. A minha sorte é que eu não sou fã de Entendeu? doce, então tudo que é menos doce pra mim é melhor. E daí, geralmente, a pessoa que não come a fruta por conta da caloria dela, o hambúrguer dela tá tudo bem ali, né? O hambúrguer tá tudo Um bem. cheddarzinho, tá um equilibrado. bacon. É, Ah, eu coloco até mais um hambúrguer pra Uma ficar... cebola caramelizada dentro do hambúrguer não Ai, que tem. delícia. Exato, não tem o açúcar. Não, de novo, nada contra hambúrgueres. Mas É assim, possível comer, tudo certo. exato, mas A balança não tem o mesmo peso, né? Tipo, Você Exato. pesa muito pra uma fruta, mas o hambúrguer tá lá, lindo e formoso. exato. Tá tudo bem você comer a banana, como também está tudo bem você comer um hambúrguer, né? De forma equilibrada. Mas aí as pessoas querem demonizar, né? Um alimento e os outros e não para pra pensar em todo o resto. Todo geral. Isso que é duro. Essa doida, pega a banana, bota no meio do hambúrguer e come os dois. Seja feliz com seu X banana hambúrguer, sei lá. Seu X-banana. Porque, pelo amor de Deus, é muita... Mas isso é verdade. Eu vejo muito isso na onde eu trabalhava. Que sempre tinha as temporadas de dieta, né? Tipo, tem temporada que tava todo mundo junto de regime. Não, todo mundo vai comer fruta. É. Não, eu não como mamão, porque não, tem muito açúcar. Exato. E eu não... Aí você vai na hora do almoço, a pessoa vai comer lá uma pururuca. Você fica... Não, mas eu não tô comendo arroz, é só... Eu fiquei... Exato, tira o arroz, fonte de fibra. Gente, não precisa nem ser o integral, O dia sabe? eu fiz isso. Na faculdade eu falei, vou melhorar, né? Aí lá era self-service, eu não ia comer em casa. Vou colocar sua saladinha e carne. Gente, fiquei meio fraca o resto da tarde. Eu falei, o que eu fui fazer? Não tem como eu tirar. Se eu tirar, eu vou ter que substituir por alguma coisa, que senão eu não vou conseguir estudar. Eu amo arroz e feijão. Exato, ainda mais estudando, né? Que Eu, você tipo, precisa de mais, né? Suplemento, E é né? uma coisa que eu achava que eu não ia sentir, mas, tipo, o primeiro dia que eu fiz isso, eu fiquei... Parecia que eu tava num slow motion na aula, tipo, longe da minha cachola. Exato. Mas é. E o que acontece? A pessoa que tirou arroz e feijão, ela emagrece porque ela diminui caloria, no geral. Não porque ela tirou o arroz e o feijão.
né, num emagrecimento. Se ela reduzisse qualquer outra coisa e mantivesse arroz e feijão, numa quantidade equilibrada, ela ia emagrecer da mesma forma. E de forma muito mais saudável. Exato. Mas aí que tá. A gente tem que pôr na cabeça, eu tô falando de mim, a única pessoa que tem propriedade de falar é de mim mesmo. É você pôr na cabeça o seguinte, eu não tô comendo isso só por um período. Você tem que se reeducar pra sempre. Entendeu? O que é mais difícil, óbvio, pra mim mesmo isso é muito difícil, comer pouco e o principal, comer devagar. Né? Mas você tem que, ou você faz isso, ou você vai fazer por temporada. Você vai emagrecer, mas daqui a pouco você vai engordar de novo, porque você vai voltar a comer que nem doido. Exato. E só um ponto que você falou aí, né, nessa questão de comer pouco, né? E às vezes nem necessariamente as pessoas pensam também em comer pouco, é comer sempre quantidades pequenininhas, assim. Isso. E não pensa no contexto todo. Então, por exemplo, a gente ajusta uma quantidade que ela não precisa ser a mínima, mas a gente aumenta a fibra. Isso vai dar mais saciedade, você vai comer um volume maior de comida. Não necessariamente só reduzir e comer pequenininho nas quantidades, né? Sim. A gente tem que pensar no contexto todo. Sim. Então, isso é importante, né? Exato. Porque senão as pessoas acham que, não, é só eu comer pouco. Mas, na verdade, você tem que comer melhor, Exato. né? Então, Pensar não é nessa... a quantidade em si, né? Tipo, É o é a como você vai qualidade que você tá tendo. Exatamente. Ou seja, entre em contato lá, com a Minuta falou. Quer dizer, mas lá pra dezembro, mas tá tudo bem, antes tarde do que... Já vaga, só pra garantir. Ninguém mandou atrasar também. Quem mandou deixar passar? Deixa pra última hora. Já hoje uma hora. Já. Deu um dia depois que o leite tá derramado, né? Não lembro, não. Limpa o fogão. Galera, enquanto ainda dá tempo. É, muito engraçado. A turma falou, nossa, mas você não falou que você não ia fazer mais. O balde é meu, deixa. Eu chuto e busco quantas vezes eu quiser. Oxa, vai querer cuidar do meu balde agora? Exato. Nessa altura do campeonato? Uma informação bem importante. Cada um cuida do seu mal. É igual, eu vi um meme esses, na verdade, mas era de relacionamento. Nossa, mas você voltou de novo, o balde é meu. Só que você terminar e voltar 10 vezes. Você vai me aconselhar nas 10 vezes. É aquela coisa, você fala assim, depois que eu falo mal da pessoa pra minha amiga e volta pra pessoa, né? Só que eu já falei Com mal filtro, dela, assim, né? ó. Como que eu vou rir? Nossa, Ou quando você fala mal pra mãe, né? Você fala, eu daí falei... todo mundo cria o ranço. Aí você volta lá. Gente, olha quem veio almoçar aqui. Aí só sua mãe, assim, né? Tipo. O filtro, né? Eu Palhaço. queria amar menos esse Só mudou o circo, o palhaço é o mesmo. Exatamente. O circo só muda de endereço, né? Adorei. É verdade. Acho que a gente já judiou dela, né? Com bastante coisa né? Já que, né? Os olhos delas estão lacrimejados. Eu quero minha mãe. Certo, gente, tô amando. Depois da pergunta do nada que você mandou, tava preparada. Ai, mas eu tenho mais uma Eu dessa. acho que o pior já Deus. passou. Qual que eu falei? Deixa eu ver, tá Eu acho que o pior já pá. Tadã. Você fica bebendo mais Mas por é cinco só mais minutos. uma pergunta assim. É relax, é de boa. Bem tranquilo. Mas... Tudo bem que você conheceu a nutrição de uma forma legal, foi no ensino médio, você já sabia o que você queria fazer. Mas em algum momento ali você cogitou ser outra coisa? Tipo assim, do nada, tô lá na faculdade, não sei se eu fosse mecânica. Assim, bem aleatório Sim, mesmo. aham. Mas passou pela sua cabeça uma outra profissão, tipo um bate ali, um plano B. Se nada der certo, eu vou fazer isso. Você acredita que não? Nunca passou. Caramba. Nunca. Nutrição de cara. É nutrição de cara. E até é engraçado isso, porque o meu marido, ele fala, poxa, eu acho que eu me identificaria com várias outras profissões. E isso é difícil, porque você percebe que você pode se encaixar em várias profissões. Fala, e aí, será que eu tô na certa? Será que eu posso mudar, né? Será que eu tenho que testar todas pra ver qual que eu me adapto melhor? Exato, será que eu tô na certa? Será que essa seria o melhor pra mim? E quando a gente conversa sobre isso, eu paro pra pensar, eu falo, poxa, eu não sinto isso, assim. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas eu nunca senti isso. Eu falei assim, não, é nutrição, então eu vou nela. É o que eu gosto, o que eu tô gostando. Ainda mais agora. Na minha vida de hoje, eu não consigo imaginar outra coisa mesmo, assim. Eu falo, poxa, só tá melhorando, isso é legal. Mas na época de faculdade, nunca pensei. Só quando eu era adolescente, que daí você sempre pensa, e se eu for isso, e se eu for aquilo? sim, coisas, né? Exato. Feiras e profissões da vida, né? Exatamente. Mas na faculdade, não. Falei, não, é isso A hora mesmo. que foi, Que a hora bacana. que conheceu o mundo da nutrição, propriamente dito, já. Já. Aconteceu o que você falou, que teve mudanças, mas dentro da própria área, né? Que você pensou uma Isso. coisa, depois foi... Mas nada fora da área, nada externo. Nada fora da área. Nada, eu quero ser arquiteta, quero ser psicóloga. Caramba. Não, nunca. Mecânica. Não. Nada de biológica, Ah, já galera. trocando aqui. nada O problema tá no cabeçote aqui, ó. A gente de biológicas,
Exatamente. Não vem? Gente, não... Minha mecânica falou. Minha mecânica. Olha, já fica a dica aí. Quem for mecânica, já usei. Exatamente. Já, a gente tava falando dos seus hobbies, e você comentou que você cozinhar não é um hobby seu. Então, automaticamente, nem toda nutricionista tem que gostar de cozinhar. Exatamente. Porque eu acho que cria essa questão de, tipo, sabe mexer com alimentos e sabe cozinhar. É tipo uma possível chefe de cozinha. Uma super chefe de cozinha, exatamente. É assim, eu gosto de fazer coisinhas, então, por exemplo, receitinhas, essas coisas, eu gosto mesmo de testar. Só que é uma coisa que eu fui descobrindo. Não era uma coisa que sempre foi minha. Tipo, ai, não, que delícia, eu vou entrar na cozinha, momento de paz. Não era. Não era tipo, que vai descarregar meu dia. Não. Exatamente. Mas eu fui descobrindo coisas, tipo, então eu gosto de fazer uma receita tal, um doce tal. Até receitinhas que eu gosto de gravar até pro Instagram. Foi nisso. Eu falei assim, eu sou prática, eu gosto de coisas práticas. Então, coisa que vai me dar muito trabalho, que seja muito assim... Pode esquecer. Não gosto. Se tiver que fazer, faço, tudo bem. Mas, assim, não é aquela coisa prazerosa. E foi daí que eu comecei a pensar em ideias de receitinhas práticas pra postar. Falei, se eu sou assim, pessoas também são. Né? Então, assim, claro, a gente não atinge todos os públicos. Então, assim, as pessoas que são práticas, que gostam de receitas fáceis... Vão gostar. Vão gostar. E é uma coisa que, pra mim, não vai ser... sofrido, né? Vai ser prazeroso fazer coisinhas práticas, assim. Então, coisinhas pontuais, cozinhar pra semana, por exemplo, que em casa a gente tem esse costume de fazer comida pra semana. A gente deixa tudo prontinho. Então, assim, isso é gostoso. É um momento, assim... É claro, né? Toda semana que você tá super no pique de cozinhar e deixar tudo pronto. Sim. Mas, ao mesmo tempo que você pensa na praticidade que você vai ter e na facilidade durante a semana... Daí você fala, não, eu preciso fazer, né? É uma questão de disciplina também, né? Sim. Porque senão durante a semana a tendência é você tá muito mais cansado, tudo mais. Daí aquela coisa, é uma abertura pra você ligar e manda uma pizza pra nós. Exatamente. Não tem nada pronto. Passa num drive-thru. Exatamente. Querendo ou não, é bem pensado. Porque eu nunca tive essa mania, esse costume, né? De fazer... comidinhas pra semana. Dicas pra quem pensa em aderir a esse tipo de questão. De tipo, vou pensar, pegar no domingo e vou fazer aí, basicamente, as principais refeições pra semana. Isso. É só pegar e fazer? Ou, tipo, ter armazenamento? Porque eu sempre tenho dúvida. Eu posso congelar? O que eu posso congelar pra fazer? O que dá? Certo, entendi. Nesse negócio de pegar e fazer, realmente, é isso mesmo. É pegar e fazer. Se pensar muito, você não faz. Por experiência própria mesmo. Mesmo sendo que é uma coisa que é prática, vai ficar prático, vai ficar fácil. Não é todo final de semana, ainda mais dependendo dos compromissos que você tem no final de semana, você tem que encaixar ali no meio, né? Mas essa questão de organização é bem importante. O que a gente faz em casa? Vou só contar o que a gente faz para começar a entender. Com certeza. A gente não faz a marmitinha pronta e congela. Como a gente faz pra semana, geralmente assim, contando de segunda a sexta, a gente faz as preparações. Então, por exemplo, o arroz, o feijão, 2 tipos de carne e as saladas. Então, a gente deixa tudo separado em potinhos separados. Deixa tudo em potinhos separados. Então, o arroz no potinho, o feijão no potinho e fica tudo refrigerado. Então, a gente, durante a semana, a gente monta o prato e esquenta no micro-ondas daí. A gente monta o prato na hora. Entendi. Eu achei que você deixava já a marmitinha pronta tem já. Gente que faz por marmitinha pronta. Se você for deixar a marmitinha pronta com vários alimentos juntos no mesmo recipiente, aí o legal é congelar mesmo. Porque daí ele vai conservar muito melhor, não vai misturar um alimento com outro, vai ficar mais gostoso na hora de você descongelar. Aí sim. Mas se você vai deixar em porções separadas, em cada alimento no seu pote separado, aí dá tranquilamente pra deixar refrigerado. Ele aguenta 5 dias na geladeira. Mas aí vai muito de gosto pessoal. Tem gente que fala pra mim, eu não gosto de arroz de 3 dias depois. Eu não gosto de arroz requentado ou feijão requentado. Ou feijão requentado. Tem gente que deixa algumas coisas preparadas e a carne frita na hora. Frita assim, né? Tipo, grelha na hora. Certo. Então, assim, tem que achar mais ou menos o que você se adapta melhor. Então, se você quer fazer um arroz a cada 2 dias, tá tudo bem. Faz o feijão e separa o feijão já em pequenos potinhos e já deixa congelado. Aí, todo dia você descongela um potinho. Mas ele tá pronto. O tempo dos 30 minutos dele cozinhando, você não vai ter. Você só vai esquentar ele. Então, assim, são pequenas facilidades que ajudam muito no dia a dia mesmo, assim. Congelar, que você comentou, né? Muitos alimentos, a maioria dos alimentos a gente consegue congelar.
Então, isso é muito fácil, é muito prático, assim. É raro, é que é mais salada, que fica melhor refrigerada mesmo, né? Que congelada não vai ser muito legal. Mas, de resto, a maioria das coisas a gente congela, consegue congelar, tem essa possibilidade. É que eu pergunto dessa questão de congelar, porque até um tempo atrás, pelo menos em casa, minha mãe falava, ai, não pode congelar, tipo, coisa pronta já. Daí, na faculdade, que você tem um choque cultural, né? Daí eu tinha uma colega que ela era de outro estado, e ela trazia, tipo, empada pronta já, assada e só congelada. Eu ficava, tipo, em casa não podia. Então pode. Então, tipo, querendo ou não, a gente vai expandindo, né, nossa mente e tudo mais. E é verdade. E isso é muito engraçado também, que é muita coisa que a gente traz da nossa criação, né? Exato. Então a gente traz isso pra nossa Cultura. vida. É cultura. A gente acha que é certo toda a vida. Exato. Exatamente. Não muda. Muda. E só um gancho que hoje em dia a gente vê que muitos dos hábitos da nossa vida adulta só estão assim hoje por conta da nossa infância. Por conta da nossa alimentação em casa. Da nossa primeira infância, que é a alimentação que nossos pais nos passaram e tudo mais. Sim. Ela reflete diretamente a nossa vida adulta. Então, desde a gestação, o que a mãe come, o que ela vai oferecer para o bebê, o que ela come e tudo mais. E toda essa criação influencia na vida adulta. E é importante, né? Agora Exato. que eu acho que as pessoas estão tendo também mais noção nesse aspecto, tipo, não, eu vou restringir meu filho até tal ano pra não comer açúcar, não fazer excesso de alimentação muito gordurosa, né? Essas coisas. E começa ali com a mãe, né? Com a mãe, com o Exato. pai, com a família em si. Que é a parte mais importante, assim. Que é o início mais importante. Que é onde... Não que você não precisa, né? Nunca vai oferecer, não vai dar, tudo mais. Mas de você fazer esse controle mesmo. Por exemplo, na minha época, a minha avó, ela oferecia leite com Toddy e açúcar. Nossa. Tipo, né? Era leite, chocolatado e açúcar. Então, assim... Não, Meu mas Deus. coitada da criança, vai tomar só leite. Tipo, a criança não conhece o sabor do açúcar. Ela não sabe. É você que tá apresentando pra ela, né? Querendo ou não, é você que tá deixando o paladar dela mais aguçado pra questão doce. Depois você vai oferecer o leite sozinha. Ela não vai querer mesmo. Ela já conhece o sabor doce. Mas enquanto ela não conhece, tá tudo bem pra ela. Sim. Né? E é dentro desse quesito, né? Você fica, tipo, eu, quando eu era pequena, eu tomava leite com Toddy. Eu até brincava com minha avó, falava, leite com Toddy, só Toddy, que eu não queria mais açúcar. Então, tipo, mas você vê, eu já cheguei a ver mães, avós e afins, que, tipo, colocavam leite, açúcar, né? Tipo, não, é pra complementar. Só que daí eu ficava pensando, o Toddy até faz mais sentido porque muda o gosto. Muda o gosto do chocolate. Então, o açúcar, eu ficava pensando... Por que o açúcar? Exato. E no fim, nenhum dos dois, tipo, tem tanta necessidade, né? Porque nutritivamente eu acho que não é algo que nutre. Exato. Se uma criança, por exemplo, hoje fosse acostumada com leite com cacau, pra ela tá tudo bem. Ela não conhece o sabor do Toddy, do achocolatado adoçado, Exato. né? Mas agora você vai oferecer pra uma pessoa na vida adulta que tomou a Ela infância inteira. Exato. Por que vai ser? Vai ser amargo, né? Mas pra criança, não. O leite da mãe, que ela amamenta, não tem açúcar. E ela toma ali, ó, bonitinho. E tá feliz Sim. na vida, até quando ela puder, ela tá lá. Exato. Exatamente. Então é muito... são coisas enraizadas, assim, na cultura, né? Que hoje, graças a Deus, tá mudando. Tem... As pessoas estão tendo mais noção, né? Exato. E mais humildade pra ir buscar o conhecimento, né? Vamos achar que tem todo o Exatamente. conhecimento. Porque a minha avó falou, minha tia, né? Tá quebrando mais esse negócio cultural, indo pro que é de verdade, né? Exato. Porque realmente faz sentido. Exato, e é verdade. Infelizmente, hoje as pessoas que não têm tanto acesso ainda, né, a informação que ainda é um número grande, ainda é realmente a alimentação segue dessa, mais né? precária, né? É Nesse mais quesito. Exato. Muitos açúcares e poucos nutrientes. Sim. Exato, porque não entende mesmo a importância ali pra ela. E às vezes até a questão econômica, né, também não Exato. facilita, porque é muito mais fácil você comprar uma bolacha recheada do que às vezes comprar alguma outra coisa que te dê mais fibra, mais nutriente em si. Exato. É. Porque quando a gente quer agradar uma criança, a gente dá o quê, né? Doce. Doce. Ai, céus. Bem essa. Exato. Fala, balinha, vai. Não que, mas assim, de novo, não, não que você Pra não você ficar possa quietinho. dar, né? Na igreja, gente, você Dando tá... um centro de brigadeiro pra criança. Vai, tchau, tchau. Tá, fica aí, né? Criança convulsionando lá com brigadeiro. Depois, um centro de brigadeiro. Meu Deus do céu. Mas é algo que, tipo, a gente conversando sobre isso, é bom porque abre a mente das pessoas, que indiferente do período que você tá na vida, se seja gestacional, seja infância, idoso, adulto, você tem que ter esse controle, né? Claro Exato. que é aquela coisa, tudo que a gente faz precocemente
funciona muito melhor, né? É menos Exato. sofrido. Exatamente. Porque não quer dizer que quando essa criança crescer, ela não vai querer comer o açúcar, não vai. Lógico que ela vai comer, ela vai socializar com outras pessoas, ainda mais conforme ela for crescendo, ainda mais na escola, né? Sim. Mas ela não vai ter aquele paladar de tipo, não, eu quero esse doce, eu preciso. A necessidade. Muitas vezes, nesses casos, a criança, conforme ela come, tipo, gostoso, beleza, tá. Delícia. Beleza. Tô bem assim, não preciso. Não é aquela. Precisa saciar, até mesmo porque falam que o açúcar em si, ele torna mais viciante, né? Então, tipo, acaba tirando essa questão da criança também, né? De ter o vício em si. Exato. Mas esse vício em si é uma questão mais de paladar. Porque tem gente que fala, né, que é por conta do cérebro, com o mesmo efeito da cocaína, Isso não é, mas... Bom, é bom ressaltar, porque né, a gente vê as coisas não Isso, sabe? Eu já lembrei disso também da matéria. De outra pessoa. A gente, eu tô brincando. Outra questão. Ó, céus. Mas a gente vicia o paladar. Então, quanto mais coisas condimentadas e com sal a gente come, mais coisas salgadas a gente quer. Mesma coisa do doce. Quanto mais doce você come, mais o seu paladar quer. Claro que, assim, o doce também tem outras coisas envolvidas. Então, pode ser uma parte hormonal, pode ter outras questões também. Mas essa questão de paladar acontece muito. Tanto para doce quanto para salgado. É o que a gente vicia nosso paladar. Uma pessoa que tá muito acostumada a comer coisas condimentadas, assim, coisas muito temperadas... É muito difícil, tem muito mais dificuldade com uma salada, por exemplo. Né? Com um sabor mais natural dos alimentos. Sim. Coisas mais... Caramba. Né? Por isso, a importância da nutrição desde ali do nascimento, né? E é verdade. E hoje em dia, você já consegue fazer esse acompanhamento na gestação e depois que nasce, continua e aí você já consegue dar essa orientação pra mãe, né? Desde a gestação já, come isso, faz isso, evita isso... É mais fácil, né? É muito mais fácil. Porque, na verdade, assim, eu atendo a partir de 12 anos. Mas eu atendo gestantes e pós-parto. Isso. Então, assim, você cuidando da mãe, você automaticamente já tá cuidando. Porque uma mãe, né, preocupada ali em cuidar da alimentação dela, ela vai fornecer uma boa alimentação para o filho. Sim. Então, eu faço todo esse acompanhamento, desde a gestação... Daí, depois o pós-parto. Então, por isso é muito importante fazer esse acompanhamento com a mãe durante a gestação, porque é ali que vai ditar como vai ser o pós, principalmente para a criança. Sim. Né? Nas questões de complicações da gestação, do nascimento, até complicações de saúde mesmo. Né? O que a gente vê de alergias já na primeira infância ali, né? De outros probleminhas de digestão, de respiração, de tudo. E são muitas coisas que podem ter influência de como foi todo esse período de gestação. Quanto mais conturbado pior, né? Maior é o risco de, no pós-parto, a criança ter complicaçõezinhas. Então, por isso é importante a gente fazer o ganho de peso adequado, esse controle de peso, a alimentação certinha. Até depois, quando a criança nasce, manter, né, o máximo possível equilibrado, saudável, porque a criança, ela é amamentada, né? Então, ela consome aquele leite que é nutritivo pelo que a mãe come. Então, tem que manter ali nutritivo também. Que exatamente. que vai diretamente para a criança, né? Sim. Cara, muitos conhecimentos. Sim. Muitos Já conhecimentos. extraímos, já torcemos a jactacinha. Já surgimos com várias Exato. perguntas aleatórias, mas já, Exato. já estalou os olhos várias vezes. Mas só antes da gente encerrar, o que a gente sempre pede, né? Para os nossos convidados que vêm, deixar uma palavra pro pessoal em casa, um conselho, uma dica motivacional, alguma coisa. Até você que teve essa experiência aí de se identificar que estava na hora de mudar, que entrou numa crise e mudou e tudo bem, deu certo, foi bom para você a mudança. Exato. Então deixa pro pessoal de casa aí o que vier no seu coração aí. Ai, que difícil. Eu acho que assim, ainda mais nessa questão de mudanças que você falou, tanto mudança de carreira de vida ou como mudança de estilo de vida. Eu acho que é muito importante citar porque é uma coisa que é difícil, né? Mudar é difícil. Ainda mais que as pessoas vêm com bagagens. Então, para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é mais difícil. Então, acho que independente da mudança que você quer fazer na sua vida, nos seus hábitos, comece, né, com o que você tem hoje e já tenha em mente que não é fácil, né, que o caminho ele é longo, ele tem acertos, tem erros, tem dias que você vai querer desistir, que você vai desanimar, que você não vai querer fazer, né? Mas é depois da constância, do esforço, que os resultados começam a aparecer. E isso vale não só para mudança de hábitos, para tudo na vida, né? Sim.
Então, é muito importante a gente persistir, a gente começar com o que a gente tem hoje. Que não existe um momento ideal, porque a gente tem muito disso, de esperar um momento ideal das coisas, né? Ah, não, quando acontecer tal coisa, eu começo. Ah, quando mudar tal coisa aqui pra mim, eu começo. E não existe, né? Sempre vai ter correria no trabalho, correria dentro de casa, ainda mais dependendo de como é a sua dinâmica familiar. Então, isso sempre vai existir. Então, a gente começar com o que a gente tem hoje, pra gente adaptar ali dentro daquela rotina pra ser o mais real possível, né, a gente tem que fazer, tem que começar. E fazer por você, assim, né? Fazer pela gente. Não porque o outro quer, porque alguém pediu, mas porque você quer mudar. Isso é o mais importante. E é isso que faz ali a gente chegar no nosso objetivo final e conquistar ali os resultados. Ai, muitas graças. Temos a nossa Agora a gente tem uma lembrancinha que o nosso você. back-end vai entregar para nós aqui. Vulgo Douglas. Muito obrigada. Ai, gente, eu tinha adorado essa galera. Aquele outro que você fica, será que é? Gente, ela olha passarinho. Não vou precisar nenhum. Deixa eu tomar seu chazinho, lembrando da lembrança, gente. Né, da nossa conversa por aqui, seu primeiro podcast, né? Meu primeiro podcast. Primeiro podcast. Ai, E você gente. é a primeira Nutri que vem conversar com a Primeira Nutri. Isso, estreando aí. Exato. Ai, gente. Ai, tá escrito atrás. gente. Deixa um gostoso. recadinho. E eu amo caneca, gente. Sério. Ah, eu amo pronto. caneca, de verdade. Que maravilha. Jorge. Muito obrigada. A viu? gente que agradece, Obrigada aproveitando esse gancho já. Muito obrigado por se dispor a estar aqui. Saiba que para nós foi uma honra. Tá sendo uma honra ter você aqui com a gente. A porta já estava aberta, ela está e continuará para outras oportunidades, outros papos, outras perguntas aleatórias. mesmo. Porque assunto tem de Não, volta. Assunto tem de monte, exatamente. Mas é isso, de coração mesmo. Deus abençoe pela sua disposição, achar um tempinho aí na sua agenda e estar aqui com a gente. Ai, gente, eu que agradeço muito mesmo, viu? Fico muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui, foi muito gostoso. Ah, muito obrigada mesmo. Jaque, Vocês são muito queridos. YouTube. muito obrigada por você conseguir um horarinho nessa agenda. Eu acompanhava você um pouco no Instagram, daí a gente acabou se conhecendo há pouco tempo, pessoalmente mesmo. Sem querer, né? E assim, é muito bom estar aqui. Você realmente é essa pessoa contagiante que você transmite nas redes. E da gente falar do assunto leve, mas também de assuntos muito importantes aqui. Deus te abençoe muito, que prospere mais e mais aí nessa carreira, na sua vida. E, como o Luiz falou, estamos aqui de braços abertos, que precisar, pode contar com a gente. Exato. Muito obrigada. E é isso aí. Agora a gente vai encaminhando aqui pro nosso encerramento. Se você ficou até aqui, comente banana. Banana não importa. Exato. E não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like, comentar, né, Rafa? Exato. Seguir a gente nas nossas redes sociais. Exato. Seguir a nossa convidada também. Minha Nutri falou. E também se inscrever no nosso canal de cortes. Exato. Que tem todos os trechinhos menores lá. Exato. E também o Spotify, Exato. que tá no link aí disponível pra você clicar, acessar lá e ficar por dentro de tudo. E os nossos Instagrams pessoais, que também tá aí no nosso perfil do YouTube. Acompanhe a gente por lá, que a gente sempre posta as novidades pra Exato. vocês por lá. As novidades vêm antes lá. Com certeza. Muito obrigado por ficarem até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.